Meus queridos, estamos aqui ao vivo hoje para falar sobre um tema que eu adoro, que é falar sobre a realidade das filhas boazinhas. Gente, eu convidei a Mari Martinson, que fez a minha mentoria, que é educadora parental, também pela Escola de Educação Positiva. Tudo bom? Bom dia. Me fale de onde vocês estão falando, que cidade do mundo. Eu tô aqui na Europa, pertinho de Madrid, e queria saber onde é que vocês estão. Estão conseguindo me ouvir direito? Confirmem para mim. Bom dia, Angie. Oi, querida. Ó, a Mari já entrou, já vou colocar ela aqui pra facilitar. Ó, como é que eu faço? Peraí. Não tá me deixando ainda chamar ninguém. Ai, tenta me chamar se você conseguir. Oi, Bruna, tudo bom, querida? Algumas mentorandas aqui entrando. Ah, não, acho que eu tô no lugar errado mesmo. Gente, impressionante. Convidei. Tá, já vou convidar ela, vou falar um monte de coisa antes de conversar com ela. Oi, Carol, tudo bom? Ah, que cotia, que legal. Tudo bom, querida? Bom dia. Bom dia, pessoal. Que bom que você tá aí. Maravilhosa. Obrigada por aceitar o convite, viu, gente? Viu, Mari? E oi, Ju, tudo bom? Tem umas pessoas aí que estão com os nomes aí que eu sei que tem na mentoria Jussara, mas não sei se é essa, entendeu? Já fico perdida. Aí eu não sei, posso. Ah, você tá na mentoria, que legal. Bom, eu vou dar uns recados antes de começar, tá? Mas, ó, para vocês saberem, o tema de hoje a gente vai falar sobre um tema que o título que a gente escolheu é A Filha que eu fui e a Mãe que eu não quero ser. E a gente ficou aí, né? Tipo, que título a gente dá, não sei o quê. Mas a ideia é falar sobre a realidade da criança que foi boazinha, né? Dessa menina que foi boazinha na infância, que agradava muitos pais, que era orgulho da família, mas que tem umas pegadinhas aí, né, nessa personalidade aí de tão obediente, tão, né, maravilhosa e tal, faz tudo que a mamãe quer e o papai quer, só que aí de repente acaba se tornando aquela pessoa muito perfeccionista, super autoexigente, e aí o que vai acontecer na maternidade, né, quando for mãe, né, como que isso vai afetar a relação com os filhos. E aí a Mari vai trazer um pouco da experiência dela com a mentoria, porque a gente trabalha esse tema lá. Eu tenho um módulo sobre perfeccionismo, outro de culpa materna, outro de codependência, que seria tipo o estágio 2 do perfeccionismo, enfim. Tá? Mas antes eu queria dar uns recados para vocês. Primeiro avisar que na semana que vem eu vou começar o processo da turma desse ano na mentoria, tá? E eu tô abrindo 2 turmas agora para esse semestre. Cada turma tem 30 mães, no máximo 30 mães, e a gente está a ponto de fechar já os grupos. Né? A gente deve estar com umas 5 ou 4, eu não sei direito quantas vagas disponíveis, para ser sincera, porque essa madrugada eu sei que algumas pessoas tentaram se inscrever, aí você vê que lá o cartão ainda está em aberto, então provavelmente deve ter tido um problema, sabe aquela coisa? Tipo, então, teoricamente, tem 3 ou 4 vagas, mas pode ser que algumas pessoas consigam ou não consigam. Então, eu não sei precisar. Só sei que assim, tá acabando, né? Então, se você está interessada em se inscrever, corre para se inscrever. E se você está com dúvida, aproveita esse espaço de agora, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, vai ter espaço para vocês perguntarem sobre a mentoria. E a outra questão é, como muitas pessoas estavam me pedindo, porque perderam a série dos surtos maternos, não conseguiram acompanhar. Oi, Nayara, tudo bom, bonitinha? Então, outra aí da mentoria. Eu reabri os vídeos das aulas, tá? Dos surtos maternos, e eles vão ficar disponíveis até sexta-feira, ou até o encerramento das inscrições. Por quê? Porque eles viraram bônus exclusivo, vão virar bônus exclusivos das mães que se inscreverem na mentoria. Então, se você perdeu alguma aula dos surtos maternos, eu sei que é um conteúdo super profundo, super transformador, assim, uma oportunidade mesmo que vocês têm. Tudo bom, Linda? Eu resolvi reabrir e vocês podem entrar no grupo VIP, também tem como vocês digitarem VIP, VIP, né, aqui, para poder receber o link do grupo VIP. E aí, com o grupo VIP, vocês leem a descrição do grupo e vocês têm o acesso para os materiais lá, o link dos materiais, que tem PDF dos resumos das 6 primeiras aulas, e o acesso a todas essas 4 aulas dos surtos maternos, tá bom? Então, corre para maratonar. Por quê? Porque a série também é uma demonstração da mentoria. Então, é um jeito também, tô na dúvida, não sei, dananã. Tem gente que se convence na primeira aula que quer viver o processo completo, mas às vezes a pessoa quer assistir para poder sentir e tal. Bonitinha a Naira falando, foi um despertar para mim, é um caminho sem volta a mentoria da Má. Façam, bonitinha, obrigada, Flor. E a Nayara, por exemplo, saiu e começou a fazer um monte de outras coisas, né, Flor? Tá até fazendo formação na Escola da Educação Positiva, se não me engano, não tá, linda? Você me confirma se eu não tô dando aqui a gafe. Mas eu sei que fez as coisas da Flávia Melissa também, que é outra aventura minha.
E, enfim, aproveitem a série dos Surtos Maternos, está disponível para vocês, tá? E aí, o intuito agora é a gente falar com a Mari, que também é educadora parental pela Escola da Educação Positiva, certo, Flor? Que fez agora uma das últimas turmas da mentoria. Isso, ela está na pós-graduação, né? Ela está falando, legal. E assim, até interessante, assim, porque às vezes, quando as educadoras parentais vêm atrás de mim, né, eu falo assim, mas ela já deve estar meio gabaritada aí nesse tempo, né? Tipo, mas é muito interessante, na verdade, porque esse é um dos pontos, né? A gente está sempre em processo. E poder rever, ir para circular por alguns programas, e encontrar outras formas de abordar o mesmo tema, a gente está sempre se revendo, né? Não tem como. Então, no fundo, é sempre uma contribuição, é uma alegria. Tem muitas mães que fazem a formação da educação da escola da educação positiva antes, durante ou depois da mentoria, né? Inclusive, é interessante isso. Mas assim, a Mari é uma educadora parental. Ela é mãe do Vinícius, que tá com, ainda tá com 5, né, Flor? Que eu vi que ele entrou com 5 e 5. Quando você entrou, ele tava com 5 e 5. Eu falei, 5 anos, 5 meses. Eu falei, acho que ainda tá. Ainda não virou. Prestes a. De que mês que ele é? Ele é de abril. Ah, tá. É porque a Nara faz agora no final do mês. Ontem eu tava falando com a Flávia Pereira. Eu falei, a Catarina tá com quanto? Já fez 8, não fez 8? Fez agora há pouco também, faz 20 dias. Fez. E a Nara tava vendo as pedeixas dela, o cabelinho dela, que ela colocou tudo uns tererês aí, todo transadinho aí, raspou o cabelo. E aí a Nara tava vendo ontem. Antes de raspar, agora tem que mostrar o pós. Ai, bonitinha. Vai querer ver? Mas ficar aí cruzando aí qual que vai ser a idade. E aí ela participou da última turma e a gente decidiu falar sobre esse tema, né? Sobre isso, assim, porque eu vejo que é uma dor muito grande. Aí vocês começam a me falar também o que vocês sentem em relação a isso. Se vocês foram uma filha boazinha ou vocês foram a filha terrível. Como que era o universo de vocês? Geralmente o meu público se atrai aos meus conteúdos, porque se reconhece, como eu falo muito da minha experiência, né, eu ter sido a vida boazinha, acabo que eu meio que puxo a sardinha para esse lado. Né? Eu entendo um pouco a realidade do que significa ser a filha terrível, o filho terrível, mas eu não tenho o lugar de fala, digamos assim. Né? Tem uma que falando que foi a boazinha, aí a Nayara falando que fez realmente a coisa com a Flávia Melissa, que é grata demais. E a formação também. Quem mais foi a filha boazinha, gente? Vocês se consideravam a filha boazinha? E quem acha que foi incrível ter sido a filha boazinha? Porque a filha boazinha, gente, ela tem um ponto que parece que tudo bem, né? Que ela não teve problemas. Minha mãe falou que eu era ótima, fácil, super fácil de lidar. Então, tipo, a sensação que dá é que eu não tive problemas na infância e que a infância foi maravilhosa. Mas, antes da gente entrar, só me complementa. Tem alguma coisa que você acha interessante de falar sobre você, para você se apresentar? Eu acho que o interessante, né, do que você trouxe é justamente o que você falou, né? Porque a Maria é educadora parental e as pessoas acham que por a gente ser educador parental, como você falou, tá gabaritada nessa história, né? Só que não é bem por aí, né? A criança interior, a gente não... Muitas... imagina, eu tô nesse caminho da educação mais consciente e respeitosa desde 2018, que foi quando eu te conheci. Né? Então, eu acho que você estava ali meio que começando, não foi? 2017, 2018, por aí? 2017, eu comecei. Porque eu te sigo meio que do começo, né? Sim, você é das antigas. Sou das antigas. E quando aqui era meio que mato, né? A gente brinca Quase isso, exatamente, é muito diferente, né? Não tinha Reels. Nesse assunto da educação mais consciente, né? Da criação consciente, da educação respeitosa. Só que então eu venho desde 2018 estudando e me aperfeiçoando e buscando ler. Só que a criança interior, ela tem uma outra pegada, né, Maíra? Essa coisa da gente olhar pra gente, a gente aprender a maternar a gente, é um buraco um pouquinho mais embaixo, sabe? Sim. Porque, né? Então eu acho que isso é importante dizer, né? Que nós, educadoras parentais, a gente somos educadoras parentais, mas não necessariamente todas nós conseguimos ter essa ideia da importância de olhar para a nossa criança interior para poder mudar o padrão, né? Mudar esse padrão, quebrar ciclos, né? E para mim é uma coisa fundamental, porque se eu não tivesse feito esse caminho
de olhar para a criança, eu não teria conseguido mudar efetivamente, né? Ter mais leveza, né? Ter um olhar mais compassivo mesmo, tanto comigo quanto com meu filho. Porque o perfeccionismo também, que a gente vai entrar no assunto, né? Enfim, a gente tem isso, né? Então, o mesmo tom que a gente usa com a gente, né? No nosso interno, a gente usa com a criança. Exato, Né? exato. O tempo todo a gente está ali projetando, né? O tempo todo a gente está ali projetando, o tempo todo. E eu acho que é muito lindo isso da mentoria, porque a mentoria ela traz uma clareza nesse ponto, sabe? E é isso, assim. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, se você quer ir puxando, porque senão a gente já você aquela coisa, vamos, a Nayara falou assim, né? E cada fase é diferente e nos desperta desconfortos diferentes, né? De acordo com a nossa história. Eu acho que assim, o primeiro ponto que eu tenho que trazer lá na mentoria é um pouco desmistificar essa ideia de que a infância da criança boazinha foi ok, né? Porque isso tem muito a ver com o discurso materno, em primeiro lugar, que é um esclarecimento super importante da gente ter. Ou seja, a gente compra. Gente, é importante a gente entender uma coisa, né? A gente entende o mundo e e a nossa forma de se ver também é muito baseado na forma como foi feito o discurso da mãe. Né? Principalmente o discurso da mãe, tá, gente? Pode ser a figura maternante, os cuidadores principais, mas aquilo que a mãe fala é o que a gente vai usar de referência. E o que ela fala a respeito de nós também. Então, como ela nos nomeia, faz com que a gente se entenda. É quase como se ela fala assim, filha, você é tão maravilhosa, você é tão perfeitinha, você não dá trabalho nenhum. Que é praticamente a voz do que eu coloquei no roteiro, né? No último vídeo. E aí a criança fala assim, nossa, eu sou aquela criança que não dá trabalho. É desse jeito que a mamãe me vê. É desse jeito que a minha mãe me reconhece. E eu, que preciso muito garantir o olhar da minha mãe, né? Isso eu estou descrevendo como que funciona inconscientemente para a criança. Não é algo que ela escolhe, é simplesmente como acontece, né? Mas como eu quero muito garantir esse olhar, eu vou entendendo que para ela olhar para mim, se eu me comporto dessa forma, eu garanto esse olhar. Eu garanto essa atenção. E muitas vezes, mesmo que seja... Claro que ser vista como uma criança que dá orgulho, dá aquele prazer assim, tipo, nossa, que gostoso. Além de tudo, estou fazendo tudo direitinho. A mãe me ama quando eu faço tudo direitinho. Se o filho terrível, se a criança terrível, de certa forma, por mais que não seja uma sensação gostosa ser rotulada de uma coisa que é negativa, também é um jeito de garantir o olhar. Porque a pessoa percebe que é dessa forma que ela está encaixando naquele ambiente. Ah, nessa família aqui, eu sou o personagem da pessoa terrível. Então, tipo, eu vou e continuo entrando nesse padrão, porque, tipo, é dessa forma que me reconhecem no bando. Entendeu? Então, assim, só que o que acontece? Qual que é a pegadinha da criança boazinha? Quando ela é elogiada, por exemplo, né, e é ressaltada, olha que maravilhoso, você é uma criança muito fácil de lidar, eu não preciso me preocupar tanto com você, por exemplo, né, diferente do teu irmão. Ai, gente, que trabalho que dá. Aí você já fica assim, nossa, meu irmão estressa minha mãe. E eu alivio a vida da minha mãe. E se eu começo a me entender no lugar de poupar minha mãe, porque eu vejo que ela se estressa com as coisas e eu me preocupo com ela, nossa, eu prefiro não trazer para ela nenhum tipo de desconforto. Então eu vou fazendo um esforço para me encaixar nessa pessoa que está sempre fazendo tudo direitinho, que está sempre obedecendo, que está sempre atendendo as expectativas. Que realmente vai ser mais responsável, mais precoce, né? Tipo, sei lá, eu lembro, por exemplo, eu estudava sozinha, eu tinha uma vergonha de ficar pedindo, eu me sentia incomodada de ter que pedir ajuda. Na verdade, assim, pra ser sincera, com meu pai era gostoso, porque ele curtia muito essa parte, ele é muito intelectual, muito inteligente. Eu participava de Olimpíadas de Matemática, então eu ficava pedindo umas coisas avançadas para ele. Pai, me ensina, o que você sabe de matemática? Muito louco, assim, sabe? Uma coisa muito avançada. E a gente se entrosava com isso. Mas tinha uma questão também de, quando era uma coisa que eu achava que ia incomodar, que ia atrapalhar, dar trabalho, eu preferia não dar trabalho. Me virava sozinha. E aí isso faz o quê? Faz muitas vezes a criança deixar de ser atendida porque ela não se atreve nem a pedir atenção, porque ela entende que a atenção vai ser estorvo, vai ser incômodo, vai atrapalhar. Tem muito... E aí, fora que eu tenho já o cenário da codependência, a meu ver, né? Porque eu percebia um astral, assim, de estresse entre meus pais, assim, sei lá, em problema financeiro, que eles tentavam dissimular, que é muito comum, às vezes, né? Eles tentavam fazer que estava tudo bem, não tinha uma honestidade, não tem essa consciência da criação consciente, que a gente fala que é muito importante a gente nomear a verdade e explicar para a criança o que está acontecendo, mesmo aquelas coisas que são difíceis.
para a criança não ficar achando que existe um mundo cor-de-rosa, onde na verdade não tem, e ela se desorganiza. Mas aí, como eu farejava que tinha algo, tem alguma coisa esquisita, eu falei, meu, eles já estão estressados com alguma coisa e eu não quero que eles se sintam mal, eu vou colaborar para que eles se sintam bem. Uma das formas é, num primeiro grau, eu vou deixar de mostrar aquilo que me incomoda, porque aí eles vão ter trabalho comigo. E a outra, que já é num estágio mais de codependência, eu vou tentar cuidar do problema deles. Eu vou tentar salvá-los, né? Aí eu me torno a salvadora. E aí eu inverto o papel. Né? Eu viro a cuidadora no lugar de ser cuidada, na época da infância. Não sei quem se reconhece aqui. Eu tenho um módulo de codependência dentro da mentoria, porque eu sinto que precisava abordar um pouco isso, porque quando eu me vi codependente, entendi essa realidade, falei, caramba, eu sou aquela pessoa viciada em cuidar do outro. E isso é muito preocupante, porque quando você fica muito voltado para a dor do outro, inclusive invadindo a vida do outro muitas vezes, empurrando a sua verdade para o outro, querendo tipo, que o outro aceite o seu jeito de olhar as coisas e se cuidar, né, Adri? A Adri entrou na mentoria. Eu corro o risco de estar toda hora passando por cima de mim. Eu não sei prestar atenção em mim. Na verdade, inclusive, uma distração deliciosa, no fundo, não precisar olhar para mim, né? Ficar só reconhecendo e tratando do problema dos outros. Que a Byron Katie vai falar, no assunto do outro. Eu vou lá, cuido do assunto do outro, me distrai, não tem que olhar para mim. Maravilhoso. E me sinto superior. Entendeu? Mas, enfim, o lance é, vamos para o nível um pouco mais baixo só do perfeccionismo. Que era o ponto daqui, né? Que também tem um módulo inteiro só de perfeccionismo lá dentro. Se eu sou essa criança que começa a me cuidar para estar sempre desempenhando um papel de não errar, né? Que também tem essa. Não posso errar, porque, tipo, errar vai decepcionar, vai trazer estresse. Na educação tradicional, a gente não tolera o erro. Então, a criança que é boazinha, ela fica, às vezes, pisando em ovos, gente. Não é tão cor-de-rosa, entendeu? Não é essa, ai, foi tão fácil de ver, você não tinha problema. Eu gosto muito do exemplo, é muito ilustrativo, assim, o Alfonso, pai da Nara, quando ele nasceu, a mãe dele quebrou as cadeiras, né? Tipo, rompeu aí o quadril. Então ela ficou encamada uns 3 meses, uma coisa assim, ela não podia levantar da cama. E aí vinha a sogra ajudar, o marido dela estava meio inconformado. Enfim, é uma história meio chata, porque, tipo, o irmão dele tem 1 ano de diferença, o mais velho, né? E tem uma mais velha também. O pai não estava muito afim, assim, dele ter nascido tão na sequência. Então ele não estava participativo né, no puerpério dela. Eles se separaram 2 anos depois, 3 anos depois, sei lá. Só sei que assim, ela estava sem rede de apoio. E aí ela falava assim, ai, mas ele tão bonzinho, não deu trabalho nenhum, assim, sabe? Ele ficava no berço, ele não chorava, não reclamava. Maravilhoso! Que bebê fácil. Parece que ele sabia que ele não podia me atrapalhar, que eu não estava lá por ele. Entendeu? E você fica pensando, a perspectiva dela, né, a leitura que ela faz é que, tipo, provavelmente ele chorou 2, 3 noites, depois ficou de boa. Virou a criança boazinha, que nunca deu trabalho, que sabe exatamente o que a mamãe precisa. Olha que loucura, né? Sabe o que a mamãe precisa. E aí, no final, no fundo, ele aprendeu a não pedir. Mas a necessidade tá lá. E esse é o ponto. Então, eu desmistifico isso lá na mentoria. Tipo, não foi cor-de-rosa. Na verdade, você se acostumou a não pedir e você passou a ignorar suas próprias necessidades. E para sobreviver, você foi se distanciando até do elo que você tem para poder reconhecer. A sua autoestima tipo, fica meio torta. Porque você já nem sabe. Quantas de nós crescemos, eu nem sei o que eu gosto, nem sei o que eu preciso. Não sei nomear porque eu não sei pedir porque eu não sei nem nomear. É ou não é? E o interessante disso é que, por exemplo, eu me sentia permeando na minha infância assim, entre a boazinha e a péssima. E aí, na verdade, era o seguinte, quando eu estava lá na péssima, eu estava lutando para me impor. Né? Quando eu estava naquele papel de, nossa, você é terrível, eu estava ali lutando para minha autonomia, eu estava lutando para eu ser reconhecida, para eu ser ouvida, para eu ser vista. Porque as frases do criança não tem voz, aqui quem manda sou eu, quando você tiver sua casa, você faz do jeito que você quer, né? Enfim, eu venho dessa educação, né? Eu venho de uma educação muito autoritária, eu não podia chamar minha mãe de você, né? Eu tinha que chamar minha mãe de senhora, né? Se eu chamasse ela de você, era uma ofensa, assim, terrível. Ela chegava a falar que eu ia quebrar meus dentes, sabe? Uma coisa, assim, muito maluca. Então, assim,
E ela falava, pois é, porque você é bocuda, né? Você é bocuda, porque eu tinha essa coisa de buscar por essa. Eu hoje, depois da mentoria, quando eu olho o meu quadro, né? O quadro da minha vida, né? Nesses momentos que eu era considerada terrível, eu estava lutando pela minha dignidade, pela minha autonomia. Eu estava lutando para ser eu mesma. Porque assim, né, eu venho de um processo de adultização muito precoce. Porque eu tinha que atender o tempo todo os adultos que estavam à minha volta. Eu sou uma filha temporã. Então eu só tinha adulto à minha volta. Eu não tinha irmãos da mesma idade, eu não tinha primos da mesma idade, eu sou temporã. Eu vi, meu irmão já tinha 20 anos, a minha irmã já tinha 15 anos. Opa. Então, eu venho numa família de adultos, né? Eu não tinha primos da idade, então eu não tinha muito com quem me relacionar. Então, assim, eu precisei, e aí eu tinha que o tempo todo me enquadrar em todos os adultos que estavam à minha volta. Então, por exemplo, e o interessante da mentoria também são as lembranças que vêm. Porque eu relembrei de várias coisas na mentoria, várias coisas. E eu lembro, a minha mãe, ela era muito... Meus pais, eles eram, durante uma época, muito ativos na igreja. E eu lembro deles fazerem umas reuniões, umas coisas assim, uns encontros, né? E com o pessoal da igreja, só ter adulto. E eu, ali, criança, Nossa. eu não tinha que deixar eu sentada, tendo que ficar sentada, tendo que ficar quieta, tendo que ficar, sabe? E aí, se a gente chegava em algum lugar que eu percebia que eu podia dar umas escapulidas, eu escapulia, eu fugia, sabe? Porque assim, eu ficava muito nesse papel de o que eles estão esperando de mim, né? Muito. E aí eu voltava pro boazinha, porque eu tinha que, né? Então eu tinha os momentos onde eu permeava nesses dois papéis, da filha terrível, e aí eu ia para boazinha. Então eu voltava para terrível porque e aí eu vejo o quanto eu lutei pela minha autonomia, né? O quanto eu lutei para ser considerada uma pessoa digna do mesmo valor das outras pessoas, sabe? E é muito interessante porque o meu filho, ele faz esse mesmo movimento. Ele faz o mesmo movimento. Uhum. Né? E a mentoria, ela traz essa clareza. E aí, quando eu vejo, ele fala, olha, eu tô invadindo, né? Tô invadindo. Tô sendo invasiva com ele, peraí, porque ele tá me mostrando aqui que eu tô invadindo demais. Então, peraí, deixa eu repensar aqui o que eu tô fazendo com ele. Né? E é muito... E isso é o bonito, né? Isso é o bonito. A gente entender que assim, o que passou, passou, né? Mas e o que eu faço com isso hoje, né? Eu vou continuar projetando, eu vou continuar jogando toda essa carga em cima dessa criança que não pediu para nascer, em cima dessa criança que chegou na minha vida como um parceiro de vida, né? Porque eles aí, você traz isso também de um jeito muito bonito na mentoria, né? Que os nossos filhos são nossos parceiros de vida, né? Eles trazem a gente para a gente ter esses resgates mesmo. Quando eu vejo ele fazendo isso, menino, assim, eu me vejo ali, sabe? Eu falo, não, peraí, deixa eu ver aqui, não, vamos olhar para isso, né? E é muito louco, né? Porque assim, aquilo que você estava descrevendo. O que acontece? Como a gente fica se sentindo cobrada e entende pela educação tradicional que não tem espaço para essa autenticidade, que incomoda, né? Que na verdade é aquilo que eu falei muito na série dos surtos maternos. Os pais têm um script na cabeça. A criança tem que se comportar de tal maneira. Quando foge do script, peraí, o que está acontecendo? Eu preciso demitir ou mandar para terapia. Né? Aí, no caso de demitir na educação tradicional, eu vou punir, eu vou chantagear, eu vou ameaçar, eu vou gritar com ela, eu vou dar bronca, eu vou bater, eu vou fazer alguma coisa para garantir que ela volte pro personagem que eu estou esperando, a forma como eu quero. Quando a criança tá fazendo um comportamento, por exemplo, esse, né? Tipo, de bater de frente para poder tentar insistir, porque ainda tem a autoestima dela preservada. A criança é terrível, gente, que a gente olha como terrível, na verdade, ela tem uma preciosidade que eu ainda me considero importante o suficiente para lutar por mim. Eu não vou aceitar simplesmente baixar a cabeça e fazer aquilo que você quer, sem pelo menos tentar me defender. Isso que você está pedindo é absurdo. E é doido a gente explicar desse jeito, porque parece que eu estou dizendo que tipo, tem que deixar a criança fazer tudo. Não é isso. É óbvio que muitas vezes a gente vai ter que realmente manter o limite, não é essa a questão. A questão é que quando a criança bate de frente com essa força, a gente reconhece que ela está se olhando
ainda nesse espaço, ela se dá essa importância, entendeu? Ela fala, meu, eu sou foda. E essa pessoa aqui, minimamente, vai ter que me ouvir antes de eu fazer o que ela quer, ainda não tem essa coisa, simplesmente vou aceitar e vou fazer. E aí é muito lindo quando a gente consegue ter esse olhar. Porque quando a gente foi chamada de terrível, a gente se sentiu péssima. Né? É horrível esse lugar. Não é uma briga fácil de comprar, né? Eu tenho um módulo da mentoria que eu falo das necessidades emocionais básicas, aí eu não vou dar uma spoiler aqui, porque estraga, mas tem uma vivência que a gente faz baseada numa vivência que eu fiz com a Ivone Laborda, num dos workshops que eu fiz com ela, mas que, assim, eu acho que esse módulo 5, ele acaba trazendo muita coisa à tona, porque a gente vai explorando como era o universo da nossa infância e aquilo que a mãe aceitava, a mãe não aceitava que a gente fizesse, qual que era a reação que ela tinha, e conforme a gente. E qual era a consequência, e como a gente se sentia, né, depois disso. E aquilo lá, traz um antes e depois, assim, da mentoria, porque a gente se coloca no lugar da nossa criança, conecta com aquilo, reconhece quais foram as necessidades não atendidas, e aí, quando a gente reconhece, gente, isso é muito poderoso, quando a gente reconhece na nossa criança aquilo que doeu, aquilo que faltou. Eu estava vendo a Ivone Laborda esses dias falando sobre um livro novo do Gabor Maté, com o filho dele, sobre o mito do normal, que não tem ainda traduzido. E ela tá fazendo leituras do Clube do Livro, assim, né? E contando várias coisas. E aí ela estava contando, ai meu Deus, fugiu. Ela estava falando disso porque que eu lembrei dela falar, na hora que eu fui falar do mito do normal, explicar o livro, perdi o fio da meada. Mas enfim... É por causa da história do aeroporto, que o Gabor... Eu ia falar ontem, mas eu acho que eu lembrei de um outro trecho. Mas ela tava... Eu vou voltar para a história da dinâmica. Quando a gente se dá... não, ela estava explicando do trauma. Como que ele fala do trauma, né? Ele explica que o trauma vai ser não exatamente aquilo que... o evento em si que faz a gente sentir o trauma, né? Mas é como o corpo fica, né? Com aquilo que nos aconteceu. Aquilo que nos aconteceu nos afeta de uma forma, e aí pode ser que para um gere um trauma e para outro não, porque vai depender da pessoa, né? Da experiência que a pessoa particularmente tem. Se ficou no corpo, né? E aí vira uma resposta, de repente, automática que você tem, você fica lá em estado de alerta por conta daquela situação, quando você fareja aquilo, você realmente percebe que é um trauma. E ela fala, e eu me atrevo a aumentar a leitura e falar, não é só aquilo que nos aconteceu, mas é aquilo que nos faltou. Porque se eu não recebi o olhar que eu precisava, sabe essas violências invisíveis que a gente não percebe, não detecta? Se eu não recebi a atenção que eu precisava, se eu não recebi exatamente o toque que eu precisava, essas faltas todas também geram traumas, né? E aí o que vai acontecendo? Se eu fico com essa ideia de que ser terrível, nossa, é um horror, e na verdade, porque me rotulam, interpretam o meu comportamento como se fosse uma ofensa, algo inconcebível, absurdo, ninguém vê essa criança lutando por si. Ninguém vê a preciosidade disso. Mas eu aprendo a ver assim. E aí eu aprendo a me sentir, eu mesma, um nicho de pessoa, cada vez que eu tento lutar por mim mesma. Então eu tento comprimir isso, né? Tento reprimir essa parte em mim. Vou jogando isso para a sombra. E ao mesmo tempo que eu me maltrato, cada vez que eu destoo e deixo escapar essa parte imperfeita minha para fora, né? Que eu acho horrorosa. Aí, gente, lá vai eu. Tem um vídeo lá que eu faço da série do Diálogos das Mães Imperfeitas. Quando chega na parte do imperfeito, ele fala, claro, todos os meus relacionamentos vão ser horríveis. Porque, tipo, eu sempre vou destruir. Eu sou uma pessoa terrível. Quem é que vai aguentar ficar comigo? Entendeu? Então, claro, quando falhar algum relacionamento, The Myth of Normal, tô perguntando o nome do livro, é O Mito do Normal, não tá traduzido. É do Gabor Maté com o filho dele. É um médico que trabalha com trauma. Você tá lendo esse? Não, eu falei que os livros do Gabor Maté são ótimos, só que nenhum deles tem tradução ainda para o português, infelizmente. Eu pego os espanhóis, eu pego uma outra coisa e pego as conversas da Ivone lendo trechos e falando a respeito. Falei, beleza, vou ouvir, vou ficar por dentro. Mas quando esse discurso se torna interno, aquilo que você estava explicando, que eu vou explicar automaticamente, eu também vou projetar no outro essa cobrança. Tipo, é quase assim, se minha mãe não me dava o direito de ser terrível, eu começo a não me dar o direito de ser terrível. Aí eu passo a vida inteira tentando me esforçar para não ser terrível. E cada vez que eu vejo alguém sendo terrível, né? O terrível entre aspas, tá, gente? O rótulo do terrível esse. Eu fico pé da vida, porque tipo, a pessoa não tem o direito. Muito menos o meu filho, que tá dentro do meu filme, que deveria seguir o meu script e ser aquela pessoa maravilhosa sem dar trabalho, entendeu? Tipo,
Então, assim, o presente que o Vinícius traz, quando ele traz essa personalidade, né? Tipo, ai, nossa, eu tô aqui brigando por mim, é fazer a Mari falar, mamãe, presta atenção no quanto você reprimiu o seu lado terrível, achando que era um defeito, quando tinha um lado muito incrível de você lutar por você mesma. Faz as pazes com esse seu lado. Busca a luz desse seu aspecto, entendeu? Ao invés de você negar, você tem que aprender a integrar. Vamos lá, mamãe. Olha para isso com carinho. Não me olha como uma criança terrível. Não fica a pé da vida comigo. Trabalha essa sua raiva. Ela está denunciando alguma coisa. Não está falando que você tem que me controlar e me transformar na criança boazinha. Está dizendo, abraça o seu lado terrível. Volta a olhar para ele com carinho. Volta a amar essa parte. Não é? Eu acho que é bem esse o caminho, né? É você realmente integrar. Porque não adianta ficar reprimindo. Porque eu acho que o reprimir é aquela coisa, né? Você começa a reprimir, o negócio tá ali. A coisa tá ali. E aí eu acho que a gente meio que vira uma panela de pressão, né? Porque chega uma hora que a coisa explode. Tanto é que é o que geralmente acontece nas nossas explosões emocionais mesmo, né? Você começa a tentar controlar aquilo que você sente, ao invés de você acolher, né? E essa questão também do se acolher as suas dores, se acolher os seus erros, acolher você na sua imperfeição, né? Era uma coisa muito difícil para mim, né? Porque eu sempre tive que performar. E eu sempre performar como outras pessoas queriam. Eu não estava performando como eu desejava performar, como eu acreditava que era certo performar, como, né? Então, os nossos filhos, eles trazem para a gente o tempo todo essa oportunidade, né? E a mentoria, ela traz uma clareza nesse processo, sabe? A mentoria, ela traz, é muito potente, gente, porque ela traz essa... Primeiro porque os módulos, eu acho que a forma como você construi os módulos explora numa sequencial que é muito interessante, né? A gente começa a mentoria, eu lembro que a gente chegava nos encontros lá no meio lá da mentoria, eu falava, puta merda, de novo! Eu de novo chorar, ver aquelas perebas. A Maíra, ela vem numa sequência muito incrível, assim, lógica, né, dos nossos processos para você chegar nesse ponto de entendimento do quanto os nossos filhos mostram para a gente o caminho que a gente precisa seguir, né? E no quanto eles estão guiando a gente, mesmo sem a gente perceber. E a gente que vem dessa educação tradicional, é muito difícil a gente entender que os nossos filhos, né, aquele tipo de gente, tem a capacidade e pode me guiar de alguma forma, né? Quando a gente fica muito nesse lugar, né? Achando que não dá. Eu agora. Eu sou adulta agora. Agora quem manda aqui nesse negócio sou eu. E fora que entendeu? é pra compensar, justamente. É compensar porque, tipo, me reprimiram tanto, me taxaram tanto de fedelha, né? Tipo, você aí, quem é você? Cresça e apareça. Quando você for gente, a gente conversa. Aí você fala, ai, agora chegou a minha vez. Que delícia! Até você fala, né? E esse processo, ele é muito complexo, né? Eu adoro eu não sei se a gente vai poder falar aqui, né? Mas eu adoro quando você faz a analogia da merda. Que a gente tá sentado ali na merda, ali, né? Eu adoro. Porque você tá ali sentado na merdinha quente, né? E tá ruim? Tá, não tá gostoso. Você tá sentado na merda quente. Mas... E você também não quer levantar, porque você vai sentir o frio bater na bunda, né? Então, assim... Você tá acostumado, na verdade. A merdinha quente é aquela zona de conforto que você fala, meu, eu sei que não tá confortável, mas também não sei se eu tô a fim de levantar, né? Vai saber. Não tô a fim de sentir o gelinho batendo aqui embaixo, né? Só que é um processo que, quando a gente fala de uma educação mais respeitosa, quando a gente fala de um caminho, de uma educação mais consciente, de quebra de padrões violentos, você precisa fazer. Precisa. E para mim, esse caminho da autoeducação é o primordial, né? Eu agradeço demais por existir pessoas como você que trazem, né, essas oportunidades para a gente trabalhar isso. Porque, primeiro, não é com qualquer pessoa. Eu fiz anos de terapia, gente. Eu fiz anos de terapia. Eu não tive
Assim, eu não tive o retorno que eu tive com a mentoria, de verdade. Assim, eu não tô falando para puxar o saco da Maíra. A Maíra sabe que eu não preciso disso, não sou dessa. E assim, eu fiz muito tempo de... Porque se você não tiver um trabalho focado na criança interior, se você não tiver esse trabalho muito direcionado para esse olhar das dores, e se você não tiver um espaço seguro, que a mentoria traz muito isso, esse espaço seguro para a gente estar ali, para a gente trazer as dores e trazer mesmo essas perebas e se expor, né? Você realmente tem um espaço seguro para se vulnerabilizar, né? Porque faz parte desse processo, né? E para a gente que vem desse caminho do perfeccionismo, se vulnerabilizar, nossa, é quase que uma tortura, né? É uma coisa torturante. Quando você pega, você... Não, mas peraí, como é que... E eu ainda, educadora parental, falo assim, não, mas peraí, como é que eu vou... Não, eu não... Quando é que eu vou mostrar para as pessoas que eu não sei fazer tudo, né? Como é que eu me atrevo a falar com outras pessoas sobre isso se eu ainda sou tão, né? Porque a gente fica naquela coisa, numa expectativa muito irreal. Então, você precisa ter um trabalho de... com pessoas que estão focadas nisso, né? Então, assim, não é qualquer terapia que vai te ajudar a ver isso. Não é assim que funciona, né? É um processo muito, muito particular, é um processo que tem... você realmente precisa ali de uma disponibilidade da pessoa que está ali com você, te acompanhando no processo. É claro que a terapia pode ajudar, né? Claro que você pode fazer um trabalho terapêutico junto, mas a mentoria, ela tem uma outra pegada, porque ela tem um olhar que você não consegue em qualquer terapia. O que eu vejo muito assim é muitas mães relatando que deram saltos também no processo terapêutico, de levar o material esse daqui, dessa dinâmica do quinto, por exemplo, módulo. Nossa, levei isso aqui, tipo, deu... É como se assim, tomada de consciência, gente, é o primeiro ponto, né? Por que acontece, sim, eu acho que no geral, o Edson tá falando, a terapia foi o caminho para você chegar aí. Sim, verdade, com certeza, todos os passos que a gente dá, né, acabam trazendo. E muitas vêm, inclusive, com essa pressão do tipo, nossa, estou fazendo completamente diferente até agora, eu não consigo me perdoar por isso. Eu acho que os tropeços, eles justamente levam a gente para o caminho de buscar, recalcular a rota, vamos lá, vamos ver. E a terapia também vai impulsionar, só que às vezes o ritmo de cada processo terapêutico pode ser assim... Eu fazia terapia convencional, nossa, eu lembro que quando eu comecei a fazer coisas mais holísticas, mais potentes, assim, que mexia com reprogramação, alguma coisa, eu abandonei e falei assim, não quero mais, porque a minha sensação era de quase um tapinha nas costas, assim, é quase como, sim, você tem motivos para se queixar, não, verdade e tal. Meio que reforçando um pouco, não sei explicar, mas hoje olhando assim, até fazendo essa leitura agora, talvez um pouco deixando eu como vítima e menos como, e aí, o que eu posso fazer a respeito? E também tem um ponto que é difícil muitas vezes na terapia permitirem da gente falar da dor da nossa criança interior, porque cai naquele lugar de que parece que eu estou desonrando os pais, que na verdade os pais deram o melhor que eles podiam, e tipo, você não pode ficar falando assim dos seus pais, você não tem o direito de ter raiva deles. E, gente, não existe isso. Entendeu? Assim, por mais que você entenda que, claro, você tem que honrar pai e mãe, você tem que trabalhar a questão de aceitar a realidade como ela foi. É verdade que eles deram só o que eles podiam, fizeram o melhor que eles podiam, dentro do que estava dentro do coração deles, da consciência deles, do ponto que eles estavam, da maturidade que eles tinham, enfim, tudo. Não tem como, não tinha como ter sido diferente. Eles fizeram o que eles podiam. Perfeito. Agora, isso jamais pode ser justificativa para deslegitimar a dor da tua criança. Se você não nomeia o que de fato você sentiu, o que aconteceu com você, você está ignorando e abandonando a tua criança interior. Você está fingindo para ela que está tudo bem, e ela, na verdade, às vezes está assim, foi injusto ter me tratado assim. E ela tem direito de achar que foi injusto. Porque essa foi a experiência dela, não importa o que aconteceu, importa a experiência que ela teve. E ninguém pode pôr critério de tem sentido, não tem sentido, você pode pensar assim, não pode pensar assim. Ah, porque é tua mãe, você não pode falar isso dela. O que é isso? É minha mãe, e pra mim doeu quando ela fez isso. E se eu não olho pra essa dor e dou razão pra ela, eu falo, puxa, meu amor, realmente foi muito doloroso, a criança não pode processar. É igual o que a gente tenta fazer hoje com nossos filhos, né? Tenta silenciar e consertar o sentimento. E aí a criança não pode viver. É o oposto do que a gente tem que fazer, gente. Alguém perguntou, o que eu faço com a raiva? Minha filha tem 2 anos e meio, eu tento ensinar ela a soprar, a respirar para não sentir a raiva.
Será que eu deveria acolher a raiva? Agora eu tô meio confusa. O lance é, eu tenho que dar espaço para essa raiva ser expressada, entendeu? A gente fica com muito medo da criança trazer a raiva, como se fosse um defeito. Nossa, tá dando problema no sistema dela, entendeu? Tipo, ai, começou a sentir raiva, tem que parar, tem que parar. Ela, não, sentir raiva não é legal, não é bom, não é um sentimento bom, não é um sentimento nobre, não pode sentir raiva dos outros. O que ela faz com a dor dela quando ela entende que ela não tá autorizada a sentir raiva? Entendeu? Quando, na verdade, a raiva, ela tá denunciando que ela tá se sentindo ameaçada, que ela tá se sentindo injustiçada, que ela precisa colocar um limite, tá dando ferramentas para ela colocar um limite. Eu não tenho que tirar a raiva da minha filha, ensinar ela a não sentir. É uma pegadinha que a gente tem. Claro que eu vou ter que oferecer uma forma de ajudar ela a se regular, né? Oferecendo corregulação, mas não consertando o sentimento. Vocês entendem? É meio confuso, eu sei, porque eu também ficava meio assim perdida, mas assim, o ideal é a gente jamais dizer se pode ou não pode sentir raiva. É entender que a raiva está lá para dizer alguma coisa e que ela tem o direito de responder o que o corpinho dela está pedindo. O que ela não pode é bater em alguém, agredir alguém, quebrar alguma coisa, entendeu? Então eu vou direcionar ela para usar coisas que ela pode fazer, mas de preferência extravasando, soltando e não aprendendo a reprime isso aí, que é muito feio. Menina bonita não fica com raiva, que isso, né? E aí a gente vai engolindo, quando vê, fica explosiva depois. Ou doente, né? E é mais ou menos o caminho que eu percorri também, porque eu tenho uma dificuldade tremenda de lidar com a minha raiva. Né? Por quê? Justamente por isso, né? Nossa, você não pode sentir isso, sentir raiva é feio, sentir raiva. Não, gente, emoção você sente, né? Então e aí, também nesse caminho do perfeccionismo, você começa, a hora que você vê, você tá replicando, né? Tipo, você tá lá pra criança lá, não pode, não pode, é feio. Não pode, você não pode sentir assim, né? É muito louco. E, inclusive, isso que você trouxe, né? A Alice Miller fala muito bem, né? Que é você ter uma... Porque não é a questão da terapia que não, né, que a gente está falando, não é uma crítica à terapia. É por você, muitas vezes, não ter uma testemunha auxiliadora, né, que não coloca as dores dela na frente daquilo que você está trazendo, né? Muitas vezes o que acontece com a gente no processo de terapia convencional, que foi a que eu fiz também, até que eu cheguei na bioenergética, né? Quando eu cheguei na terapia bioenergética, aí foi ótimo. Agora eu tô fazendo de experiência somática, porque eu passei por muitas situações adversas na infância. E aí eu tô fazendo uma agora que é de experiência somática. Vou começar agora, eu tô ansiosa, sabe? Passei pela primeira para um bate-papo, foi muito legal. Mas assim, é você ter essa testemunha auxiliadora. E isso é difícil da gente encontrar quando a gente está num processo de terapia convencional. Porque normalmente esse terapeuta, ele traz a dor dele também, da criança ferida, também, que ele muitas vezes não percebe. Então, assim, esse processo de olhar para a criança interior, de olhar para a nossa criança ferida, é um processo que demanda de um conhecimento que é muito específico. E é isso que é legal da mentoria, porque a mentoria, né, quantos anos você estuda isso, né? Quantos anos você vem trabalhando nisso? Então, assim, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que, né? Não, achei interessante, vou começar, tá? Né? Não é assim. Tanto é que você tem o método, né? A metodologia, a forma como você criou os módulos da mentoria, eles são muito lógicos. Você vai numa escalada, né? Você vai numa escalada e é muito interessante. Você literalmente sente o horizonte abrir, porque chega lá no meio, você já está com uma outra visão, fala, nossa, olha isso aqui. Nossa, mas eu, por exemplo, eu não tinha noção de que eu era codependente. Eu fui entender a codependência na mentoria, né? Que está lá na frente, quer dizer, depois perfeccionismo. Né? Depois também. Mas eu, né? E por quê? Porque eu era filha boazinha, eu precisava tanto performar que na minha adolescência, por exemplo, eu perdi meu pai com 10 anos de idade, eu achava que eu tinha que cuidar da minha mãe. Né? Eu cuidar da minha mãe. Eu não saía, eu não fazia coisas, eu pulei etapa. Eu pulei literalmente etapa. Eu não passei pela etapa que eu precisava passar. Quando eu precisava ser cuidada, eu estava cuidando, porque minha mãe e meu pai morrem, minha mãe entrou numa depressão super profunda, assim, que levou anos para ela sair. Eu me vejo num total deserto emocional
E eu me sentindo responsável por ela. Para você ter uma ideia como é forte isso, quando minha mãe faleceu, né? Ela faleceu, eu estava com 19 anos. Foi 9 anos depois que eu perdi meu pai, minha mãe faleceu. Eu estava com 19, ainda na adolescência, né? E eu falava assim, nossa, ainda bem que a minha mãe tinha mim, porque senão ela teria morrido muito tempo antes. Olha só. Por minha causa, minha mãe ficou viva. Esses nomes. Gente, é um peso isso para Claro. uma. Imagina a tua preocupação de ficar garantindo a vida dela todos esses anos também, né? Tipo, o quanto de energia. Exato, e eu tinha que tudo tinha que ser perfeito, eu não podia dar trabalho. Então, eu não podia dar trabalho, eu não saía de casa, eu não me relacionava, não me envolvia, sabe? Então, assim, é um processo realmente de você olhar com honestidade para aquilo que te aconteceu. E não é... A minha mãe, ela é uma amada. Eu amo minha mãe de paixão. Amo, sinto saudades dela. Foi uma pessoa incrível, era uma pessoa incrível, era uma mulher muito forte, me ensinou um monte de coisa. Eu sou o que eu sou também porque eu passei por tudo isso com ela, né? Eu sou o que eu sou, eu tenho essa possibilidade de olhar com honestidade para minha história também por tudo que ela me ensinou, né? Então, assim, claro que a gente honra, mas eu acho que isso que você trouxe é muito certo. Por etapas, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente honra sem invalidar o que a gente passou. Exato. A gente honra nomeando corretamente aquilo que a gente viveu para que a gente pare de projetar, porque senão a gente fica só naquela reação automática, só no automático, né? Então, assim, é muito maluco, porque a gente não percebe que a gente está nessa coisa automática. Então, esse é o ponto, né? Porque o que acontece? Eu fiz uma analogia na última live, na última aula dos surtos, contando a história da luva, né? Tipo, se você tá com uma ferida na mão e tem um corte lá exposto, e eu decido colocar uma luva, vai parecer que eu não tenho nada, eu não tô olhando pra dor. Agora, se vem alguém e puxa a minha mão, vai doer. E aí eu vou culpar a pessoa? Vou falar assim, né? Porque a gente acha que porque você tá só se comportando de tal forma, não vamos pensar que eu tô lá. Eu sou mãe, e aí a minha filha começa a responder pra mim. Né, no meio, eu vou falar uma coisa pra ela, ela começa a bater de frente, fala, não, eu vou fazer sim, não sei aquelas coisas que ela não quer nem saber. Eu falo, que isso? Que menina respondona? Tá louca? E aí eu fico irritada, porque ela tá respondendo pra mim, ela tem que me respeitar, começa a entrar no looping, quando eu vejo que tô gritando com ela e mandando ela calar a boca, que ela tem que ficar, quem manda aqui sou eu, vamos supor, tá? Tive aí um surto com ela, e aí eu acho que o surto vem porque ela está me desrespeitando. Ela está tipo, batendo de frente e tentando comprar briga comigo. Mas, no fundo, o que provoca é a minha dor de ter sido calada lá atrás, de ter tido que reprimir todas as minhas necessidades lá atrás, porque eu tinha que ficar cuidando da minha mãe, que era depressiva, e nem, assim, responder pra minha mãe, nem, assim, nunca passou pela minha cabeça. Porque eu era uma pessoa responsável, porque eu sabia o meu lugar, porque eu tinha respeito por ela, porque eu estava preocupada com ela. Então, tipo, eu me sinto uma pessoa nobre, incrível, maravilhosa por ter conseguido performar daquela maneira, mas eu tava, tipo, por dentro, de certa forma, comprimindo muita coisa, reprimindo muita coisa para garantir ser aquela pessoa que tinha, sabe, tipo, para ser aquele personagem que eu aceitava. Eu falei, eu só consigo me aceitar nessa dinâmica com a minha mãe sendo essa pessoa. Só que eu tive que engolir muita coisa. Então, quando meu filho escancara a autenticidade dele tentando se defender, pra mim dói, porque eu tô com a ferida aqui, mas na verdade, o que eu devia ter feito? Tirar a luva, olhar pra ela, olhar pra criança ferida e falar, meu, o que você tá precisando? Vamos conversar? Eu posso passar um negocinho aqui? Poxa, nessas horas que a gente se vê cutucado por essas coisas, gente, por esses momentos, são presentes que a gente tem. É o que a Mari tava falando, é um convite que o filho tá fazendo, entendeu? Por quê? Porque aí você fala assim, caramba, o fato dele estar tentando se defender dói em mim num grau, numa proporção tão gigante que deve ter alguma coisa aí. Peraí, deixa eu olhar para minha história. Será que eu fui aquela criança que colaborava, que nunca dava trabalho, porque eu era assim? Ou porque eu precisei? Porque eu estava tentando me proteger de, sei lá, do medo de repente, inclusive, me sentir responsável pela morte da minha mãe, né? Então eu não me atrevia nem a pau a trazer a minha autenticidade, porque vai que isso abala a minha mãe e deixa ela mais doente, deixa ela pior. Entendeu? Vou ficar na minha, vou aprender a ficar na minha, vou aprender a ficar na minha. Se eu for aprender a ficar na minha, inclusive fingir que eu não tenho nem raiva dessa situação.
Vocês entendem? Eu não sei nem reconhecer. Aí quando eu vou lá na terapia, o cara vem e fala assim, não, mas a sua mãe, coitada, ela estava depressiva. Ela não tinha o que fazer. Não tinha como você esperar isso dela. Tá, tudo bem. Só que a testemunha que ela tá falando aqui, né? Tipo, essa testemunha auxiliar, né? Não, como é que é? É O testemunha termo auxiliadora. Testemunha auxiliadora. auxiliadora. É que eu tava lendo em espanhol, então fica difícil às vezes. Essa testemunha auxiliadora que a Alice Miller fala, realmente seria, tipo, nossa, deve ter doído muito para você. Ter acompanhado uma mãe nesse estado, ter sentido na obrigação de ser dessa forma, de não falar das suas dores, de jamais expressar, de nem se autorizar você mesma a saber o que você estava sentindo, porque assim é mais fácil. Olha por que a gente se distancia do próprio sentir. Fica mais fácil. Eu vou me dissociando para poder sobreviver nesse ambiente de adultos que não podem olhar para mim. Ou que, a meu ver, estão disponíveis emocionalmente para poder me trazer isso, entendeu? A gente explorou um pouco isso na live também com a Tariana Rocha sobre pais imaturos, né? Então, assim, é muito doloroso. Só que, geralmente, o terapeuta, que também tem a criança ferida dele, não quer reconhecer que passou por isso, entendeu? Por isso que ele também projeta como profissional sem querer, ele vai e não te autoriza a entrar em contato com essa dor. Não, a sua mãe não tinha o que fazer. Você tem que aprender a aceitar. Aprender a aceitar, gente, é uma etapa lá para frente. Entendeu? Porque se eu aprendo a aceitar antes de validar a criança, eu estou ignorando essa criança e eu estou permitindo que ela continue com essa dor aqui dentro. E aí, o que acontece com essa dor aqui dentro? Vai ser vomitada nos meus filhos. Ou nas pessoas que estão no meu redor, ao meu redor, ou no meu corpo. Entendeu? Exato. Tipo, de alguma forma eu vou adoecer. É isso que esses profissionais agora que estão trabalhando com a questão do trauma explicam. Fica no corpo, gente. Fica no corpo. Ou em forma de comportamento reativo, como a Mari estava explicando, né? Ou, de repente, pode não ser um reativo que eu bato de frente, mas, de repente, eu me bloqueio diante de uma situação, fico paralisada, não sei o que fazer. Também é uma reação da minha criança interior, entendeu? Ou vai como um sintoma no meu corpo. Porque a reação depende também de como a gente está programado, né? Claro. Que eu, por exemplo, sou muito reativa porque a minha reação automática é da luta. Né? A minha reação automática é da luta. Mas se você, por exemplo, é de uma reação automática de fuga, né? Aquela que fica que paralisa ou que fica, você vai ficar quieto, você vai calar, você vai deixar uma pessoa passar por cima de você, você vai, né? Por isso que é importante, né? Até teve uma pessoa num dos comentários falou assim, porque a gente cuida do hotel, quem cuida da gente? Eu acho que isso que é também importante a gente trazer do porquê é importante participar desses processos, né? Por exemplo, do processo da mentoria. Porque a gente começa a se autorresponsabilizar por aquilo que acontece também com a gente. Porque, amor, se a gente não se a gente não recebeu o que a gente precisava, quando a gente era fofinho, sabe? Quando a gente tinha aquele rostinho fofinho, quando a gente tinha aquela mãozinha pequenininha, aquele pezinho, ninguém vai fazer agora que você é adulto, né? Então, não dá pra gente ficar esperando, porque ficar nesse papel de esperar o outro vir e assumir que... Não é isso. Cada um tem o seu tempo para um processo, né? A gente esperar que os nossos pais cheguem na gente e falem pra gente, realmente eu sinto muito, porque eu fui péssimo com você. Não é isso que a gente quer, né? Não é isso, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que não. É realmente quando você olha e fala, não, peraí, agora quem vai cuidar dessa dor aqui sou eu. A Maíra, ela usa muito essa analogia também de tirar a nossa criança lá do volante e botar ela na cadeirinha e prender o cinto. Peraí, deixa eu sair desse papel quase que infantil mesmo, de esperar que o outro venha e assuma que ele foi, né? Porque não é isso. Entendo, não é necessariamente o que o outro faz pra gente, né, Maíra? E a Maíra falou isso muito bem. E é isso que todos os estudiosos do trauma falam. Não é o que o outro faz necessariamente, mas é como você lê o que o outro está fazendo para você. Então, é um processo muito pessoal, né? É um processo de autorresponsabilidade de olhar para essas dores, da gente nomear aquilo que aconteceu pra gente. Não necessariamente os nossos pais vão entender que aquilo que eu senti foi que eu senti eles me agredindo de alguma forma, né?
Não, nossa, vai acontecer muitas vezes a gente ter um papo, levar um papo aí, quem pode, aí, com pai e mãe, e a gente ouve muito isso, né? Assim, no nosso caminho da parentalidade. Aí eu falei pra minha mãe que eu não gostei, ela falou, imagina, nunca fiz isso pra você. Porque são pessoas diferentes, que têm visões de mundo diferentes, mesmo sendo filha, né? Filho e mãe, são pessoas totalmente diferentes. E isso que a gente fala da necessidade de você respeitar a individualidade do outro. E que a educação tradicional não faz. A educação tradicional, ela coloca a minha régua como adulta, tem que ser a mesma régua da criança. Eu não olho para a criança como indivíduo. E aí, nesse processo, esse processo de olhar para si, de olhar para dentro, de fazer uma mentoria, olhando para a criança interior, é um caminho de autorresponsabilidade. Espera aí, porque eu vou aprender a me maternar. Para vocês terem uma ideia, um dos processos, né? A Maíra, ela ensina vários processos ali na mentoria, né? Para a gente poder se acolher. Eu não conseguia me abraçar. Eu trouxe isso até numa aula, né? Mas eu não conseguia me abraçar. Você também teve, posso falar? Não sei se eu posso falar, mas você teve até uma fase que você ficou chorando muitos dias, não foi? Nossa, fiquei. Teve um módulo. Eu acho que foi justamente esse que você ensina, o processo de acolhimento, a pausa consciente. Gente, assim, eu chorei a mentoria inteira, pra falar a verdade, porque eu desaguei, literalmente. Mas eu tive, assim, eu acho que uma semana que eu passei, assim, eu chorando muito. Também porque eu comecei a conseguir identificar meus gatilhos, né? Eu não conseguia identificar os gatilhos, que eu comecei a identificar também. Mas eu não conseguia me abraçar. E ontem foi tão interessante, porque ontem o Vinícius ele começou a fazer uma coisa aqui que me irrita muito. Nossa, me deixa assim. A primeira coisa que eu fiz, eu me abracei, né? Consegui, me abracei e falei, filho, tá difícil aqui, amor. Dá só um tempinho pra mamãe aqui. Eu comecei assim, me balançar mesmo, gente. Assim, como se, né? Falei, dá um tempinho pra mamãe. Precisa se acalmar. Eu nunca consegui fazer um negócio desse, entende? Depois da mentoria eu passei a fazer com muita tranquilidade, né? Porque eu tinha essa dificuldade até eu tinha dificuldade de me vulnerabilizar para mim mesma. Eu tinha que performar sempre, né? Eu tinha que performar até quando ninguém estava vendo. Então, assim, E é muito louco, né, Mari? Porque quando a gente está nesse lugar de estar sempre respondendo de forma reativa, parece que não tem solução. Porque, gente, eu não consigo me controlar, o que que acontece? E aí, o que eu vou dando? Eu vou ampliando os recursos que a gente tem, né? Eu vou ampliando o repertório. Porque a gente não tem repertório. Então, tipo assim, eu não sei me autorregular. Por quê? Porque lá atrás, na educação tradicional, me jogavam para escanteio quando eu estava passando mal. Que é o oposto que deveria ser feito, né? A criança não tem capacidade de se autorregular sozinha. Então, ela deveria ter um adulto, né, um cuidador lá, que seja importante para ela de referência, uma figura de afeto, de apego dela, para que pudesse se juntar a ela e oferecer ocitocina quando ela está lá, cheia de cortisol e adrenalina, não sei o que, passando mal, mas oferecer um antídoto para ela, para que ela possa, aos poucos, ir construindo digamos, uma referência do que é recuperar essa calma. E aí ela vai tendo esse registro, se repetindo várias vezes, até ela adquirir a capacidade de fazer isso sozinha. Entendeu? E a gente não faz isso. E a gente não tem noção que a criança tem maturidade no cérebro e ela não é capaz de fazer sozinha. A gente acha que aquilo é falta de respeito, que é falta de limite, que menino, tá sendo mal educado, tem que aprender a não fazer escândalo, então é melhor ficar no quarto até ficar tranquilo. Entendeu? Faça isso. E aí você joga a criança justamente para assim, a pior sensação. Porque além de não ter o adulto para fazer a corregulação, tem a sensação de que, nossa, eu sou péssimo porque eu tô sentindo isso. Nossa, olha o que eu faço com a minha mãe. Tipo, ela fica cheia de culpa, 15 mil coisas, assim, é tudo assim, hashtag vai dar ruim lá na frente, quando ela olhar para si, ela vai se sentir, tipo, pior. E ela não vai ter referência. Então, a gente chega na vida adulta, com a criança passando mal, e a gente não sabe oferecer essa corregulação, porque a gente não sabe fazer com a gente. O simples fato de se tocar e falar, cara, eu preciso respirar, me buscar que voltar para o meu estado de calma para poder depois responder para o meu filho. Eu não posso responder no calor da emoção, da raiva que me engatilhou. E aí é muito legal, porque, voltando para essa história da Ivone, que eu fiz até um vídeo ontem, mas eu não sei se muita gente viu, porque esses vídeos de 8 minutos... O pessoal quer vídeo de 1 minuto e meio. E eu fiz um vídeo de 8 minutos para contar um trecho do livro lá que a Ivone também comentou. Eu vi. Que ele fez, né, que é Agora sim, do aeroporto. Porque eu acho que tem a ver com isso.
A gente às vezes fica com a sensação de que a gente vai, com a idade, com a destreza, parar de se sentir influenciado pela criança interior, porque afinal estou fazendo um trabalho de criança interior, uma hora eu vou curar as feridas dela e beleza, não vou mais sofrer com isso. E, gente, não é isso o caminho da criação consciente, assim como eu vejo. Eu não acredito em cura da criança interior, tá? Não tô vendendo isso. Minha mentoria não é para curar a tua criança. É mesmo. É para aprender a matar, tá? Como que eu faço para ajudar a minha criança e maternar ela, acalmar ela, trazer ela de volta para um estado de tranquilidade, para que ela, quando se sentir confrontada com uma situação que, no fundo, cutuca uma dor dela, porque a ferida lá, por mais que eu cuide, vai ter uma cicatriz. E às vezes vai doer. Como no inverno, as cicatrizes doem, né? Então, quando ela se sentir cutucada e parecer que ela quer dominar a situação, eu vou lá e opa, peraí, vamos conversar. Calma, meu amor. Tem como. E aí eu vou ensinando. Então, o que acontece? Ela deu um exemplo que o Gabor Maté, o Dr. Gabor Maté, que é um médico, quem conhece, é um médico húngaro-canadense, que é autor do documentário A Sabedoria do Trauma, que trabalha com trauma, que, assim, é um cara gabaritadíssimo em questões de trauma. Tem muitos livros sobre isso, enfim, tem um trabalho extenso, trabalha com pessoas viciadas, enfim, ele mesmo tem histórias sobre a história dele e tal, não sei o que lá. E ele tem um livro aí, O Mito do Normal, seria em português, não está traduzido. E a Ivone Labora está fazendo uma série de lives comentando o livro. Ela está no 3º capítulo, tem 33, tá? Nem ela terminou o livro. E aí ele tá com 79 anos. Esse livro é recente, eu não sei de quando, e essa história que eu vou narrar, não sei de qual ano exato mas deve ser de agora, pouco tempo. Mas ele conta que ele estava fazendo uma viagem, voltando para casa, que ele tem viajado muito pelo mundo, tal, voltando, e a mulher dele ficou de buscá-lo no aeroporto. E quando ele chegou, a danada manda uma mensagem, ou ele fala com ela, sei lá, ela tá atrasada. Ela fala, ai, desculpa, atrasei, me confundi, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não importa exatamente a desculpa que ela tinha, ou o problema exatamente que eu não lembro os detalhes, tá? Ela tá lendo em inglês, falando em espanhol, e eu tô falando em português para vocês. O que importa ele ficou pé da vida. Ele ficou doído, ele ficou irritado, ele não se conformou. E aí ele confessa que ele ficou quase um dia sem olhar na cara dela direito. Tipo, ele manja de trauma. Ele tem 79 anos. E a criança interior dele chegou e dominou a cena e falou, eu não vou conversar com essa pessoa. E aí ele vai confessando, tipo, porque no fundo eu me senti rejeitado, sabe? A experiência dele. No fundo, aí eu vou ampliar, tá? Eu vou imaginar o que pode estar acontecendo na cabeça dele. Cara, como assim? Eu não importo pra você? Aí eu lembrei da Chefali, né? Tipo, no script dele você tinha que estar lá com antecedência, louca pra viver, mesmo que fosse, assim, sei lá quantos 50 anos de casamento que ele deve ter com ela, entendeu? Ele quer que ela jogue confete com a vida, com a chegada dele. Jamais desdenhar, menosprezar a vinda dele como se fosse uma coisa assim, a ponto de esquecer. Vocês entendem que não é o evento em si, aí eu lembrei da Byron, né? Não é o evento em si que faz você sofrer, é a sensação de isso não deveria estar acontecendo. Isso não estava no meu script. A minha mulher não podia esquecer de mim, se atrasar. Entendeu? E aí ele fica tão indignado, a criança dele dói tanto que ele não consegue nem falar com ela. No caso, ele não fez o trabalho de maternar a criança. Ele meio que provavelmente optou, falou, quer saber, vou ficar birrento mesmo. Vou deixar a criança governar. Sei lá, ela merece, qualquer coisa, não sei. Mas assim, o ponto é, mesmo com 79 anos, e o conhecimento dele, a criança dele ainda pode vir tentar entrar em cena. No caso, ele deixou. Né? Ele podia ter chegado e falado, nossa, meu amor. Aí a Ivone começa a explicar, né? Tipo, se ele tivesse tido um espaço mais maduro e honesto, ele poderia trazer para ela, nomear para ela o que aconteceu e contar desde a perspectiva dele. Nossa, quando você se atrasou e contou para mim que estava atrasada, eu me senti tão rejeitado que eu fiquei com vontade de não falar mais com você. Nossa, eu fiquei pé da vida. A minha vontade era passar o dia... No fundo ele fez, né? Era passar o dia sem tirar na sua cara. E quantos de nós, gente, não nos vemos nesse lugar de repetir algo? Né? Eu, por exemplo, percebo. Minha mãe não me batia. Né? Minha mãe, não sei, várias coisas ela não fez. Mas eu tenho certeza que ela devia fazer essa coisa de ficar sem falar. Porque a vontade que eu tenho com a Nara, o impulso que eu tenho, e é isso que é importante. Às vezes você não tem lembrança do que é. Mas o fato de você ter aquela vontade desgracenta, você tem que frear. Porque a minha vontade, quando a Nara faz alguma coisa que eu não quero, eu vou sair andando e vou deixar essa menina sozinha, eu quero falar com ela. Sabe? Eu vou, tipo aquela coisa, eu vou ficar todo de mal de você. Quando soltar o último dedo. Quando soltar o último dedo, a gente parou de ser amiga. A minha vontade é você, chega, você não vai ser mais minha amiga. E não tem depois desse negocinho. Não vai fazer bagulhinho. Como é que a gente...
Vai fechar, coloca o dedo aqui. Ah, né? Você é amiga, não lembro. Mas assim, a minha vontade é essa, entendeu? Só que aí eu me seguro, porque eu sei que é a energia da minha criança. Eu falei, meu Deus do céu, se eu deixar minha criança solta agora, ai, ela vai falar, ó, ela vai sair andando, vai deixar a Nara, tipo, e a Nara vai ficar lá, tipo, sem entender nada. Quando? Sei lá o que aconteceu com a mulher dele. O que aconteceu pra ela esquecer, entendeu? Mas a dor dele que importa. Então, tipo, esse é um ponto muito importante de entender, né? Porque no fundo e eu falo isso no módulo da Byron Kids, que inclusive a Mari foi a pessoa que a gente usou para poder aplicar o formulário da Byron Kids, mas a Byron ela explica, a gente não sofre por aquilo que acontece com a gente. A gente sofre porque a gente acredita que aquilo não deveria estar acontecendo. Então, claro, como eu tenho um script na cabeça do filme, a mulher deveria chegar com confete, e ela chega e atrasa, o que é isso? Ela tem a pachorra de atrasar? Meu, aquilo não deveria estar acontecendo. Né? Tipo, se eu aceito que tipo, já está acontecido, aí eu posso falar com ela. Falei, nossa, fiquei muito irritada. Eu preferia que da próxima vez você ficasse mais cuidadosa e não me esquecesse, tá bom? Porque você, inclusive, corre risco de cutucar a criança. Eu brinco às vezes com a Narina, minha criança falou mais alto. Desculpa, mamãe deixou a criança falar. Ai, da próxima vez eu vou tentar me conter. Não, filha, é verdade. Hoje, por exemplo, eu fui me despedir dela na escola, ela saiu correndo, né? E não foi me dar tchau, não foi me dar beijo na hora que eu deixei ela na frente da sala de aula. Aí eu falei, filha, volta aqui, como é que você quer que a minha criança inteira fique? Se eu vou te ver na sexta-feira, que você vai pra casa do papai. Não faz isso com a minha criança, não, pelo amor de Deus, eu quero teu beijo, cadê o teu beijo? Aí ela dá risada, ai, mamãe. E eu uso muito humor, né, nessas horas, porque, tipo, eu não preciso fingir que eu não tenho, não fico afetada. De fato, se ela entrasse e me dar tchau, a minha criança ia ficar se sentindo um lixo. Mas assim, eu sei até ponderar. Só que não tem como evitar me sentir, tipo, como assim ela não dá. Eu sei que ela não tá me ignorando, me menosprezando. Não é que ela não se importa comigo, ela tá entusiasmada de entrar na escola. E ela é muito avoada. Ela nem vai se ligar que só vou ver a mamãe na sexta. Mas eu posso projetar. Entendeu? Então, esse perfeccionismo também, ele vai muito da gente querer fazer tudo muito regradinho e da gente querer se limpar por perfeito para preservar os filhos. Nossa, eu não posso ter nada porque senão coitada da minha filha que vai ficar cheia de defeito da mamãe. Relaxa, gente. Sua filha vai ter um monte de defeito. Spoiler. Vou dar um spoiler aqui. Sua filha vai ter muitas questões. E o melhor de tudo que você tem que fazer é aceitar que todos nós somos imperfeitos. E tá tudo bem. Eu não tenho que ficar querendo controlar cada coisinha da vida ou da minha filha. Eu tenho que estar consciente para ter um papo honesto com ela. Quando as coisas surgirem, entendeu? E não, mas não com essa coisa, ai meu Deus, isso não deveria ter acontecido. Gente, que sofrimento. Inclusive com outros adultos, né, Maíra? O que é muito interessante é que a gente faz esse processo de olhar para a nossa criança para a gente poder aprender a nos maternarmos para a gente poder maternar os nossos filhos. Mas existe um impacto com todo mundo que você se relaciona, né? Inclusive com adultos. Porque você começa a entender seus limites, você começa a entender quando uma pessoa está te desrespeitando e você fala, opa, peraí, porque aqui você está entrando num campo que é sensível para mim. Você começa a ter essa honestidade emocional com todo mundo, né? Com todo mundo. E você começa a assumir seus BOs também, né? Então você para de jogar a responsabilidade no outro. Não, peraí, eu agi aqui assim, agi e eu assumo que eu agi dessa forma. E aí também a gente começa a deixar de ter a necessidade de agradar o outro, porque o perfeccionismo, na verdade, a gente é uma máscara que a gente usa para as pessoas não verem o quanto a gente é imperfeito. E não tem como, nós somos humanos, né? Não tem como a gente performar perfeição sendo ser humano, porque a gente vai errar. E isso é complicadíssimo, porque quando você entra nesse processo de eu não posso errar, a gente tem aquela ideia de que eu estou errando porque eu não estou fazendo o suficiente. Eu tô errando porque eu não tô me esforçando nisso daqui. Eu tenho que me esforçar mais. Porque se eu me esforçar bastante... Não, amor, você vai se esforçar o quanto for. Vai chegar uma hora que você vai gritar. Vai chegar uma hora que você vai se descompensar. Vai chegar uma hora... Porque você é humano. Você vai... Não tem como a gente fugir disso. E eu acho que isso é o bonito de você desconstruir. Porque o perfeccionismo, as pessoas acham que...
eu achava que o meu perfeccionismo era ótimo, sabe? Uhum. Eu estava sempre naquele lugar de, porque não, porque... E assim, a gente Só pensa... eu sei fazer as coisas bem. Só eu me preocupo com todos os detalhes. Só Então, inclusive, no modo do cuidado, eu mostro a pegadinha disso, né? Tipo, aí eu pego todas as funções para mim, porque eu não consigo imaginar o meu filho exposto a pessoas menos conscientes, menos cuidadosas. Não confio em ninguém, porque ninguém é tão bom quanto eu para pensar nos detalhes. E eu não tenho direito de fazer isso com ele, porque eu não quero me sentir a pessoa irresponsável de deixar ele na mão de outras pessoas que não se preocupam com o bem-estar dele como eu me preocupo. Nossa! não, e também de você se isolar. Tipo, não, eu faço isso aqui muito bem. Eu não preciso que você venha. Eu não quero ajuda, eu não preciso de... Para começar com você, primeiro porque você não se sente merecedor de ajuda. Você acha que tá Aprendeu lá atrás. Alguém se incomodando. inscreveu. 4 vagas. É, eu sempre acho que eu estou incomodando alguém. Eu tenho uma dificuldade até hoje imensa de pedir ajuda para qualquer coisa, porque eu sempre acho que eu estou incomodando, eu sempre acho que o outro não vai poder me ajudar, eu sempre acho que eu não sou merecedora de ser ajudada, porque eu tenho que performar muito bem, eu tenho que dar conta. É minha obrigação dar conta de mim sozinha. Dar conta de mim sozinha. E aí depois que... Um bando de sacripanta que não fica, não mexe a bunda, entendeu? Depois que vira mãe, aí, desculpa a expressão, fudeu, né? Porque como é que você vai cuidar de tudo sozinho? Você não consegue, você precisa, né? Você precisa ter uma rede de apoio. E a gente tem dificuldade de fazer. E a gente tem dificuldade em buscar uma rede de apoio e a gente tem dificuldade em ser rede de apoio. Porque a gente quer que as outras pessoas percebam o quanto a gente é imperfeito, o quanto a gente o quanto a gente erra. Você não quer que as pessoas vejam. Só que essa máscara de perfeição, ela é uma prisão pra gente. É uma prisão. E aí, quando você não performa, quando você não faz tudo perfeito, quando você não dá conta, é uma sensação de que você é um lixo, que você não é capaz. É uma sensação de incapacidade. Então, assim, aprisiona a gente. E aí muita culpa, né? Principalmente porque, como mãe, você não deveria estar falhando porque você está afetando outra pessoa. Exato. Que está lá, como assim, quem é você que não se trabalhou o suficiente? Então você fica numa sangria exatada de correr atrás de ficar sempre melhor. Eu falo assim, gente, o ponto não é buscar o que eu preciso fazer para conseguir dar conta. É o que eu preciso abrir mão, entender que eu tenho que aprender a me priorizar. É tipo, como eu tenho que me cobrar menos. Exato. Porque eu estou me cobrando algo absurdo e eu não me dou sossego, eu não me dou espaço. No módulo de autocuidado a gente explora muito isso, né? Está muito ligado a essa coisa do perfeccionismo. Eu não me permito descanso, eu não me permito deixar o meu filho às vezes na mão de outra pessoa, então eu fico toda hora sentindo que eu vou deixar ele com sensação de abandono, por exemplo, ou de negligência, por caso ele veja que eu não estou lá para estar com ele quando eu deveria estar. E vai muito da nossa ferida também, né? Do nosso medo de eu me sentir tão desamparada lá atrás, mesmo que inconscientemente, que eu não quero proporcionar isso pro meu filho. Então eu fico lá naquela cobrança interna, né? No módulo de culpa materna, gente, eu vou explorar muito isso. O quanto dessa cobrança interna faz com que a maternidade fique pesada. Né? Porque eu fico achando que eu falo, né? O meu lugar da maternidade, eu comecei a estudar sobre criação consciente, sistemas, já na gravidez. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque, tipo, pega uma pessoa que é perfeccionista e descobre que tem um mundo aí de conhecimento que você tem que adquirir para poder ser uma mãe boa para o teu filho, a mãe ideal, né? Que eu não admitia na época, mas no fundo eu queria ser a mãe perfeita. Putz, grila, e eu me trouxe aí, tipo, uma demanda. Eu falei, bom, agora eu vou ter que estudar essa parada, dominar essa parada e ser essa pessoa. Porque eu não posso ser menos que essa pessoa, porque a Nara merece ser filha dessa pessoa, e não de uma pessoa inconsciente, irresponsável. Manja, tipo, medo de... Porque, gente, também. quero me sentir boa. Olha a loucura, gente. Eu tive uma sacada dessas esses dias, né? Tipo, o maior medo da criança perfeccionista é ela se sentir uma pessoa. É isso que ela aprende. Que se ela falha, ela tá sendo uma pessoa. E o que eu vou ensinar na mentoria, né? Que eu acho que o ponto que a gente tem que voltar a resgatar é eu tenho que aceitar que eu sou imperfeita. Eu tenho que aprender a lidar com os erros. É outra relação que eu tenho que ter com os meus erros. Porque, tipo, tá tudo bem, eu não tenho como controlar. Sabe? Eu não tenho como ser um ser humano.
Eu brinco no diálogo das mães invisíveis, ou das mães imperfeitas, né, o tempo todo. Estamos no planeta Terra, que é um termo que eu puxo muito da Byron Katie, porque a Byron Katie também, ela tem esse jeito meio bem-humorado, assim, essa leveza maravilhosa, a outra que tem os seus 80 anos maravilhosa. E ela fica assim, a gente está no planeta Terra, é a escola da Earth School, ela fala, né? Tipo, é a escola do planeta Terra, gente. Não tem como imaginar que a gente vai chegar aqui e só pode acertar, só tem espaço para ser perfeito. Mas, tipo, ai, não tem espaço para você errar. Sabe o que aconteceu esses dias no meu direct, Flor? Veio uma mãe falar para mim que foi na escola, chegou atrasada na escola, para buscar a filha, que inclusive é autista, mas esse nem é o ponto, a meu ver. E aí ela pediu desculpa pra menina. Falou, ai, desculpa, que eu cheguei atrasada. Aí a professora veio chamar a atenção dela. Falou pra ela, peraí, descobri que tem uma função de moderador, Bia, tô te colocando, não sei o que vai fazer, se vai mudar alguma coisa, mas se você quiser fazer alguma coisa com isso. E aí, aí a mulher falou assim pra ela, falou assim, olha, tudo bem você explicar pra tua filha por que você se atrasou, mas pedir desculpas não. Aí ela voltou pra mim e falou assim, aí eu fiquei meio confusa, porque eu falei, só pelo fato de eu ser mãe dela eu não posso pedir desculpas? Se fosse qualquer outra pessoa, eu pedi desculpa que eu cheguei atrasada. E a menina ainda sorriu, né, quando ela falou, e agradeceu, obrigada, mãe, por ter falado, sei lá. Aí eu falei pra ela, você vai me desculpar, mas essa professora tá, tipo, pra mim não faz sentido nenhum. E eu entendo que ela esteja aí na coisa da educação tradicional. E aí foi curioso, porque logo na sequência, uma amiga minha, que tem 2 meninas, veio contar, me mandou um reel de uma mulher que estava falando dessa coisa, olha que interessante, a gente está numa geração de pais que pede desculpa para os filhos, nossos pais nunca pediram desculpas e tal. Aí ela falou, ela fui fazer uma, eu escrevi para ela, achei maravilhoso, né, o reels da mulher, nem conhecia, era uma educadora aí, americana, uma senhora e tal. Até comecei a seguir a mulher, falei, gostei do estilo dela, igual ao meu estilo, né? E aí ela falou assim, eu até tive essa discussão com meu marido, porque ele acha que realmente não tem que pedir desculpa para as nossas filhas. Aí eu falei assim, eu falei, curioso. Aí eu comecei a explicar, justificar. Eu falei, eu acho que é super importante. Por N razões. Primeiro, eu assumo que eu sou humana, eu tenho o direito de errar. Eu não fico nesse pedestal da escola tradicional, que é eu sou um ser superior, só eu sei das coisas, e eu não erro. Então eu passo a impressão para minha filha de que, primeiro, que eu sou uma pessoa que, no planeta Terra, sei lá o que aconteceu. Alguma coisa, sei lá, caí lá na poção mágica do Obelix, do Obelix, alguma coisa assim, que era da perfeição, que não era dos poderes da força, lá era aconteceu de eu ser a única no planeta Terra que não tem falhas. Por que eu não posso assumir para minha filha? Aí ela falou, pelo menos quando novinha, ela falou, né? Porque ele acha que elas ficam inseguras se elas ficam sabendo, entendeu? Que a gente tem algum defeito, que a gente falhou. Né? E aí eu falo assim, não, quando você assume, primeiro, você assume que, que as pessoas, todo mundo erra, e não é esse o ponto. O alvo não tem que ser parar de errar, é o que eu faço quando eu erro, como que eu reparo o erro. Tipo, eu vou lá, me atraso, me sinto mal, peço desculpa. Desculpa, meu amor, eu tento reparar, da próxima vez eu vou prestar mais atenção. De novo atraso, né? Do aeroporto e tal. Como que eu reparo? Eu peço desculpa, eu vou lá, sendo de coração, né? E aí, a outra coisa, eu sirvo de modelo para essa criança. Primeiro que eu não pressiono ela, porque se eu fico nesse lugar de mostrar para ela que eu caí numa poção X e eu sou perfeita, é quase como se eu estivesse dizendo, olha, só as pessoas perfeitas são aceitas, viu? Não tem espaço para outra. Então faz o favor de fazer o seu trabalho, se esforçar muito para nunca ser essa pessoa que falha. No fundo tem essa mensagem. Então rola uma pressão do tipo, nossa, é melhor eu tomar muito cuidado, porque parece que, tipo, tem que ser igual a mãe nesse mundo, entendeu? Igual ela. Se eu vou e quando fale com ela ou com outra pessoa diante dela, vou e faço uma tentativa de reparação, seja pedindo perdão, ou tentando consertar o erro, sei lá, o que seja, buscando uma solução, ela tem um modelo. O que as pessoas fazem quando elas erram? Elas pedem desculpa. Elas vão lá e tentam reparar, elas tentam compensar, elas fazem não sei o que lá, elas consertam aquilo que elas quebraram, não sei, entendeu? Mas eu não fico achando que, tipo, as pessoas não erram, que é indigno, que é absurdo. O trabalho que eu tive que fazer para mudar o jeito de falar, ao invés de falar, filha, já te falei 15 mil vezes, apaga a porcaria da luz. A vontade que dá é falar assim, né? Não sou sócia da Light. E hoje eu já aprendi a falar, filha, o que aconteceu no banheiro? Nossa, ai meu Deus, o que aconteceu? Gente, eu jurava que tinha alguém lá porque tava com a luz acesa, entendeu? Eu vou usando, de novo, o humor. Nossa, uma outra pegada. Eu falo, gente, para desconstruir isso é um trampo.
trampo mesmo, né? É um trampo, e aí a gente precisa de ajuda, né? Nesse caminho de desconstrução. Essa coisa da gente acreditar que a gente faz tudo sozinha é muito complicado, né? É muito complexo. Tanto é que se eu, por exemplo, quando eu entrei na mentoria, eu percebi nitidamente o quanto eu ainda estava no meu automático, né? O quanto eu ainda estava no automático, nesse processo automático, essa coisa mesmo do pedir desculpas, né? Eu faço muito com meu filho e é muito bonitinho, porque ele já sabe, ele fala, às vezes ele fala para mim, mamãe, tá tudo bem, mamãe, tá tudo certo, não sei o que, sabe? E ele também aprende, né? Mas eu não tive isso como exemplo, porque realmente meus pais também não pediam desculpa, não se desculpavam, né? E era assim, não, tá, e além de não se desculpar, ainda tinha o discurso, né? Mas você não sei o quê, mas você fez isso, você pediu, você mereceu, você, né? Exato, Ainda exato. Tipo, ai, filho, desculpa que eu tratei com você, que você não estava me ouvindo, já tinha falado 1000 vezes. Aí joga para ele a responsabilidade. joga para o filho. Então, assim, essa coisa, essa desconstrução, ela precisa desse suporte, ela precisa de ajuda. Você precisa estar inserido num processo para fazer essa desconstrução. Não é tão simples. Se fosse simples, eu teria mudado meu modus operandi muito antes, porque eu sou educadora parental desde 2020, né? E essa questão do perfeccionismo, até no trabalho, ela atrapalha, né? Essa coisa da gente nunca se sentir suficiente, essa coisa de você nunca se sentir pronta o suficiente, você tem que fazer 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas, né? Assim, estuda, lê, você começa a ficar, né, com um inchaço mental de informação e que muitas vezes você não consegue transformar isso em conhecimento, porque a gente só transforma informação em conhecimento quando a gente aplica. E se você, no processo da sua criança interior, pegando lá o volante do carro da sua vida e ela dirigindo para você o tempo todo, você não consegue aplicar o que você está estudando, o que você está lendo, o que você está... Então, são processos que precisam ser feitos e que, assim, precisa desse trabalho, né, do autoconhecimento, da autoeducação, passa por isso. Se você não começa a olhar para você e você não começa a entender onde estão seus gatilhos, né? Eu falei para Maíra, teve uma aula da Maíra que eu falei para ela, Maíra do céu, eu comecei a perceber que eu ficava linkando um gatilho no outro. Né? Eu sou muito reativa, eu tenho essa coisa da explosão mesmo emocional, eu sinto muita raiva, né? E assim, eu não sou a que fica paralisada, né? E nem sou a que fica quietinha, eu sou a que eu explodo, eu vou para cima, porque a minha reação automática é de luta. E aí eu percebia que eu ficava muito tempo nessa casa da raiva. Eu ficava muito tempo. E eu achava que aquilo era normal. Uhum. Não, eu sou assim. Eu sou assim. Porque você fez. Toda ação tem uma reação, entendeu? Isso. Era porque quando vinha o gatilho, a minha criança virava para mim e falava: agora você sai daqui, porque agora sou eu que vou pegar esse volante. Sabe igual lá daquele desenho Divertidamente, quando a raiva pega e assume, sai o foguinho da cabeça e elas. É aquilo. E aí eu comecei que eu ficava muito tempo nessa coisa da raiva, com dificuldade de sair desse mal-estar, dessa coisa, porque eu comecei a perceber que eu linkava um gatilho no outro. Então, eu tinha uma ação que disparava o meu gatilho, ali eu sentia raiva, eu era rude. Aí, quando eu era rude, eu ficava com raiva porque eu tinha sido rude, eu sabia que eu não precisava fazer aquilo. Aí vinha a vergonha, aí a vergonha me dava mais raiva, porque a raiva, para mim, ela também ela é uma emoção que vem muito secundária para a vergonha e para a culpa. Então, olha para você ver, né? Tem aqui uma ação, eu reajo de uma forma que eu sei que eu não preciso reagir daquela forma. Aí vem a vergonha, aí vem a culpa, aí vem vergonha de novo, porque eu errei um negócio que eu já sabia que não era para fazer. É uma loucura. E aí quando você começa a olhar para a criança interior, você começa a ampliar esse olhar, você começa a entender sobre você, porque não é sobre a criança. Não é sobre ela, é sobre a gente, é o nosso processo interno, é o nosso olhar interno, é a gente perceber o quanto que a gente está ferido, dar esses nomes para a gente poder. E eu falei, isso que você falou de ser a mãe perfeita, eu falo a mesma coisa, eu tentei já ser a mãe perfeita.
Eu tentei muito, eu busquei muito isso. Hoje eu só quero ter honestidade emocional comigo, com meu filho e com as outras pessoas. É isso que eu busco. Honestidade E a emocional. outra faz outra pegada. Muda completamente o astral. Nossa, a gente traz uma leveza, traz uma coisa assim, tipo, meu, por que que eu engasgava com isso, É. sabe? Ficava E travada com isso. coisa também de você não precisar, mas também assim que as pessoas concordem com o que você faz. Você faz aquilo que você tem necessidade de fazer, aquilo que você acha certo. Não preciso da aprovação de ninguém. Assume a nossa postura, eu sei, eu tô fazendo isso porque eu acho que isso é o melhor para mim nesse momento, né? E aí você, não, mas eu não gostei do que você fez. Eu sinto muito que você não gostou, né? E agir dessa filhos também. E eu já não me sinto responsável pela dor do outro. Isso é um passo gigante, né? Porque nós somos salvadoras, codependentes. Nossa, quando vê o outro desorganizado, fala, meu Deus, o que que eu fiz? Será que tem a ver com o que eu tô fazendo? Pelo amor de Deus, eu não posso. Aí eu já quero resolver, mudar, Resolver. agradar. A gente acha que tem que resolver. E aí a gente percebe assim, eu não tenho que resolver o problema dessa pessoa, né? Eu sinto muito. Eu posso, sim, sentir muito por ela ter se sentido dessa forma. Posso ter Mas o que empatia, posso falar a respeito, mas é desde um outro lugar. Né? o que ela vai fazer com isso é problema dela. E os nossos filhos é a mesma coisa. A gente não precisa resolver nada para os nossos filhos. Porque como é que eu faço com meu filho parar de chorar? Você não vai fazer ele parar de chorar, você não precisa, né? Porque isso não é, você não precisa fazer nada, porque fazer o seu filho parar de chorar é você fazer ele se calar. É você fazer ele atender uma expectativa sua. E a gente não precisa, então a gente relaxa ali. Eu vou que eu acompanho esse momento que meu filho precisa chorar, né? Tipo, como que eu estou presente, como eu me coloco presente, disponível e, né, preocupada com ele e tal, mas assim, sem consertar ele, sem resgatar, sem arrancar ele da sensação, porque, na verdade, esse resgatar é pra mim. É pra eu não ter que lidar com essa cena, tá fugindo do script, eu não queria meu filho assim, não consigo, não sei se eu banco, não sei se ele vai estar bem. Respira, conecta, tipo, tá, nossa, meu filho está no momento em que ele precisa trazer pra fora o mal-estar, né? Tipo, eu não preciso resgatar. E aí, o trampo é como é que eu consigo permanecer com calma, testemunha desse momento, entendeu? Interessada, curiosa, disponível, mas sem querer consertar. Tem um comentário aqui interessante que eu já disse para os meus filhos que não adianta pedir desculpa se vai fazer novamente. Olha como isso é da educação tradicional. Olha que louco. Primeiro, a criança está pedindo desculpa, está tentando se reparar. E aí eu quero que ela aprenda a pedir desculpa, mas numa hora que ela pede desculpa, eu ainda jogo isso para poder tipo, dizer para ela que não faz efeito se você ficar repetindo. Desculpa falar desse jeito, porque eu falo para quem leu, assim, não tô tirando onda da tua cara, não, tá? Tô falando de um jeito que todo mundo vai entender como que é para mostrar a energia que a gente joga nessas horas, né? E não é julgando ninguém, é simplesmente tentando mostrar mesmo, fazer um scanner. E olha só como fica maluco, como a educação tradicional tem umas pegadinhas, né? Mas qual que é o ponto aqui? Quando a gente fala isso para criança, o que eu tô querendo deixar ela entender? Não existe espaço para errar. Você está errando por falta de cuidado, porque você não presta atenção, porque você está insistindo, porque você escolheu errar. Olha só, é quase como se eu estivesse dizendo para a criança que ela escolheu errar. Você acha que a gente escolhe errar? Primeiro ponto, ninguém escolhe errar. Eu brinco muito com uma metáfora que eu faço ninguém acorda de bem com a vida e fala, nossa, tô super de bom humor, hoje eu decidi que eu vou gritar com meus filhos. Que delícia! Nossa, tô inspirada. Tô me sentindo tão bem que eu vou gritar com eles. Não, a gente grita quando a gente perde o controle, quando a gente não consegue se dar conta, a gente tá falhando, a gente não deseja isso, a gente não escolhe gritar com a criança, né? Vamos pensar, né? Nesse caso, quando é reativo. Quando a pessoa escolhe, é outra coisa. Mas vamos supor, né? O que eu quero dizer não é uma escolha. É simplesmente um momento onde a gente não está dando conta. Então, se eu jogo esse tipo de frase, eu estou jogando para a criança isso, o erro inconcebível. O ponto é, eu não tenho que fazer uma maternidade, educar meu filho para que ele aprenda a, digamos, conter todos os erros. Eu tenho que ter uma maternidade onde eu entenda que ele não vai conseguir conter todos os erros. Como que eu faço para auxiliar essa criança quando ela pisa na bola? Entendeu? Que tipo de sensação você quer que ela tenha na sequência? Eu sou um nicho de pessoa, porque eu não estou me esforçando o suficiente, ou, nossa, quando essas coisas acontecem, eu tenho que entender por que eu cheguei nesse ponto. Talvez eu tenha gritado com meu amiguinho, porque eu estava tão nervoso, sabe? Tipo, eu quero ter consciência, de repente, do que aconteceu,
para poder rastrear e tentar evitar. Mas não acreditando que ele nunca mais vai... Não insiste prometer que nunca mais vai fazer, gente, pelo amor de Deus. Nem para você, nem para eles. Nunca cobrem isso da criança e nunca prometam isso para a criança, porque é sacanagem. Exato. Não existe. Filho, eu nunca mais vou grudar com você. Mentira. Você pode garantir? Não pode. Então não prometa, porque você vai sentir o lixo e ele vai se sentir traído. Entendeu? E não cobre. Promete que nunca mais vai fazer. Como assim? E esse é um ponto importante também, né, Maíra? Porque se a gente entra nessa, fica só preso nessa máscara do perfeccionismo, a gente acha que a gente consegue alcançar esse lugar. É. E você não vai conseguir. Não e aí você fica só na sua frente, se sentindo um lixo de pessoa o resto da vida, entendeu? Então, observa como por trás dessa fala, além de ter esse ensinamento que você está tentando jogar para o teu filho, que com certeza não é o que você quer que ele aprenda, observa por que você exige isso dele, o quanto você se exige isso. Você se permite errar, como você se trata quando você erra, porque lá a gente vai trabalhar, na mentoria a gente trabalha, né? Qual é o meu discurso interno quando eu faço alguma coisa que eu não queria ter feito? Eu me maltrato ou eu me acolho? Porque 90% de nós, se para não dizer todas, a gente se trata que nem lixo. E aí, esse é o ponto. Eu tenho que aprender a olhar para o erro de outra forma, entendeu? Tá? Eu acho que assim... Opa, mas alguém se inscreveu. Oba! 3 vagas, gente. Fica aqui o convite, tá? Maravilhoso, Mari, que você tenha aceitado vir para cá. Não sei se tem mais coisa que alguém queira perguntar a respeito da mentoria, né? Mas eu tentei mais ou menos dar atenção aqui para vocês. Somos pessoas imperfeitas que se irritam com as pessoas imperfeitas. Justamente por aquilo que dói no outro, aquilo do outro que dói em mim, melhor dizendo, tá dizendo sobre mim. Sobre tá? mim. Exato. E no módulo da Byron Katie, a gente deixa isso muito claro, né, Flor? Que é o antes e depois. Eu incluí o trabalho da Byron Katie na mentoria, gente, porque é uma ferramenta de uma mulher americana que criou aí um questionário sobre julgue o seu próximo. Onde você pega uma situação que está incomodando do outro, nossa, quando tal pessoa faz aquilo, me irrita. E aí você destrincha aquilo, você investiga tudo que você pensa a respeito daquela pessoa que não deveria estar fazendo aquilo. Como assim? Você atreveu a responder para mim? Entendeu? Meu filho é muito respondão, não pode responder. E aí ela vai brincando com todos os pensamentos que a gente tem em relação àquele evento, né? Eu faço lá um módulo onde a gente aplica o formulário em grupo. Eu seleciono o formulário de uma das mães, né? Das 30 mães de cada grupo. Na mentoria a gente tem 2 grupos de 30 mães, tá? Vocês entenderem, os grupos têm 30 mães. E aí a Ju vai entrar agora de novo, você vai pegar esse módulo de novo para você, né? Porque na versão da mentoria que você fez não tinha ainda. Você vai adorar. Mas o que a gente faz? A gente pega esse evento do tipo, eu fiquei irritada com meu filho quando ele respondeu para mim, falou que não ia fazer não sei o que lá. E aí eu vou entendendo tudo que eu penso a respeito daquilo. Inclusive os julgamentos que eu tenho. Ele é um super teimoso, ele é terrível, ele é horroroso, não sei o quê. E aí quando eu vou brincar com os pensamentos, eu vou entendendo, primeiro, que não necessariamente é assim. Inclusive o oposto faz muito sentido. Tipo, ele não é terrível, né? Tipo, eu sou terrível. Aí a gente vai... do que o que a gente imagina, né? Que é o que a Byron traz, né? E aí a gente vai surtando, assim, porque a gente vai vendo que a gente sofre, não pelo que está acontecendo. Aprova isso nesse formulário. Não é só uma coisa que a Maíra fica falando nas lives. A gente sofre porque a gente acredita que não deveria ser assim. Que essa pessoa não deveria estar fazendo aquilo, que ela não deveria ser desse jeito, e não sei o que ela... E depois eu percebo que tudo está dentro de mim. Que no fundo eu não quero que ela faça, ou vejo ela assim, e me irrito com ela ser assim, porque tem essa parte minha que eu não aceito em mim. Então, tipo assim, eu fico pé da vida que meu marido é todo preguiçoso, e quando ele deveria estar cuidando da criança, ele deita no sofá e fica lá cochilando enquanto ele poderia estar com ela, e dá mais prioridade para a preguiça dele do que para o cuidado com a minha filha. Eu, como mãe consciente, acho aquilo uma irresponsabilidade, mas no fundo eu tenho que admitir que eu tenho muita dificuldade de me priorizar e me dar esse espaço. Eu sou aquela perfeccionista que fica o tempo todo correndo atrás de fazer tudo do jeito perfeito, e acho que pessoas que abrem mão disso, que se priorizam, se dão o direito de descansar, são desleixadas, preguiçosas e deveriam se consertar, ser demitidas do filme ou ir para terapia. E aí, quando eu me dou conta da minha arrogância e do quanto, na verdade, eu reprimo o meu lado de preguiça, que por mais que pareça ser feio, ser preguiçoso, tem também o lado bom,
que é alguém que fala, cara, dá licença, tô a fim de dar aqui uma descansada. Quantas vezes eu me proibi dar essa descansada? Porque eu não acho que é correto, que é responsável. Olha a perfeccionista aí atrás. Entendeu? Então, tipo assim, você destrói um monte de pensamento. Aí você fala, cara, eu não sofro porque ele tá lá deitado no sofá. Eu sofro porque eu acho absurdo ele estar deitado no sofá. Mas no fundo, inclusive, eu poderia me inspirar por ele, conseguir se sentir importante o suficiente para se dar esse tempo para ele. Mesmo que ele exponha a minha filha a uma tablet, quando deveria, entre aspas, não fazer isso. E aí eu fico pensando, inclusive, se eu for mais fundo, quem inspira minha filha o amor próprio? De uma forma assim, uau! Realmente, sabe? Quem ensina minha filha que é importante a gente se priorizar? Né? Enquanto a mãe louca lá que fica fazendo tudo pelo outro, pelo outro, pelo outro e não consegue se olhar. Olha só. Por isso que eu falo que é arrogância, muitas vezes, sabe? Então, assim, venham para o módulo da Byron Kate, que a vida faz assim. No dia seguinte você fala assim, nunca mais vou olhar para essa cobra, para esse pedaço de pau achando que é uma cobra. Não tem mais como. Aí, autorresponsabilidade, danou-se, né? Não tem o que fazer. Eu fui pro da Byron Kate e falou assim, a Maíra não vai me convencer de que eu tô errada. Eu odeio, às vezes, ter que fazer o formulário. Eu falei assim, eu não quero absolver essa pessoa. Não quero. Eu quero continuar acreditando que ele é terrível e que é por causa dele que eu sofro. Não porque eu tenho um problema de sombra com isso. Ah, tá pra lá, o problema é dele. Ele é que tem que né, tipo, criar vergonha na cara. A minha tá aqui, né, com o último biscoito do pacote, né? E é muito interessante o módulo da Byron Kate, porque ele abre mesmo, assim, né, esse olhar. E não é justificar o que o outro faz, né? É importante entender isso. Não é justificar o que o outro faz, mas é identificar o nosso discurso interno. Uhum. Essa é a pegada, né, do módulo da Byron Kate, assim como a mentoria toda, né? É você identificar o discurso interno. E é tão maluco essa coisa, né, do perfeccionismo, da culpa, tudo, porque todo esse processo, os nossos filhos, eles precisam, uma das coisas que os nossos filhos mais precisam da gente é de conexão emocional. E tudo isso, assim, essa coisa da gente estar o tempo todo assim tentando performar, né? Tentando ser perfeito, tentando alcançar o nirvana da maternidade. E aí, quando a gente não consegue, a gente se culpa. Tudo isso desconecta a gente das nossas crianças. E desconecta muito. Desconecta a gente das nossas crianças, desconecta a gente dos nossos parceiros, dos nossos amigos, porque a gente se desconecta da gente mesmo para a gente não sentir aquilo que está doendo ali dentro, né? A gente se afasta de novo, né? Que é um movimento que a gente aprende muito cedo. A gente aprende muito cedo. A gente aprende quando a gente é bebê e chora e a gente não é atendido. A gente aprende quando a gente não é respeitado nos nossos processos fisiológicos naturais. Então a gente aprende a se desconectar do nosso ser essencial, dessa nossa essência, dessa nossa... a gente não tem intimidade com a gente mesmo, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas coisas. E isso desconecta muito a gente dos nossos filhos. E aí é muito mais fácil da gente perder a mão, da gente errar mesmo. Então é um processo muito bonito, porque a mentoria, ela traz da gente também aprender a se autocentrar mais quando a gente está ali educando as nossas crianças, sabe? É muito bonito você, que nem ontem, né? A hora que o meu filho estava fazendo uma coisa, eu percebi na hora que eu ia reagir, porque eu senti meu maxilar, porque eu sou da raiva, eu sou do movimento de luta, né? Então, na hora eu senti meu maxilar travar. Na hora que eu senti meu maxilar travar, aí, assim, a respiração já começou a ficar curta, aí eu fui me abraçando, daí eu peguei, apertei e o meu filho ficou me olhando. E olha como é importante, né? Porque a gente vira exemplo, né? Daí eu virei para ele e falei, tá difícil aqui. Tá muito difícil. Dá só um tempinho pra mamãe, só pra mamãe acalmar, por favor, porque eu não quero ser desrespeitosa com você. E se eu não me acalmar agora, eu vou ser. Porque a mamãe não tá dando conta. Gente, ele me olhou, ele ficou me olhando. E a hora que eu percebi que, né, a musculatura soltou, que eu consegui respirar, ele veio, ele me abraçou e falou, tá tudo bem, mamãe. É um processo, gente, é uma coisa... É honestidade, né? Eu não preciso fingir que eu sou a pessoa que dá conta. Eu não preciso fingir. Eles têm que ter uma referência de alguém que nunca perde as estribeiras. Que é isso? No planeta.
E aí ele, eu cheguei que teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim pra mim, agora eu tô muito bravo. Eu falei pra ele, eu falei, filho, você tá muito bravo? Ele falou, eu tô muito bravo. Eu falei pra ele, aí teve outro dia que ele falou pra mim, como é que ele falou pra mim? Você tá chatinha, hein? Você tá chatinha. Eu falei pra ele, eu sei, eu devo estar chatinha mesmo, né? Porque eu falei uma coisa que você não pode fazer, é muito chato, né? Tudo bem, não tem problema eu ser chatinha pra você agora. A mamãe de vez em quando vai ter que ser chatinha mesmo. Daí depois ele veio, mamãe, você não é chatinha, você tava chatinha aquela hora lá, tá bom? Eles são muito lindos, né? O dia que eu falei pra ela assim, filha, quando a mamãe tiver com o dragão saindo, você tem que me avisar. Você pode me avisar, tá? Você fala, mamãe, não pode, você tá vendo o dragão, tá ficando muito nervosa. Aí nesse mesmo dia eu virei dragão. Aí foi tipo ridículo, assim, eu falei, poxa, no primeiro dia que eu explico pra ela. Aí, tipo, teve um dia que a gente faz umas rezas assim à noite e tal. E a gente sempre agradece o universo das coisas boas, né? A gente tenta levantar as coisas boas e tal. O que você quer agradecer hoje do universo? Isso era outro dia, tá? Aí ela, hoje eu quero agradecer que a mamãe não virou dragão nenhuma vez. É tão bonitinho. E ensiná-los também, e ensiná-los também de uma certa forma, se defenderem da gente, não com peso, né? Não com que você tem que. É que assim, tudo é processo, né? Mas ensiná-los que eles podem, eles têm a liberdade, né? O meu filho tem a liberdade de chegar para mim e falar para mim assim, mamãe, eu tô ficando com medo de você. Ele faz para mim. Ótimo. Ele faz Sem para você mim. te ofender ou ficar Mãe, se defendendo depois. Nada a ver, não, filha, por quê? Não tô fazendo nada. Não, o né? meu filho, ele pode, né? Então a gente também dar esse espaço para eles poderem mostrar para a gente quando a gente está perdendo a mão ali, não no sentido de jogar essa responsabilidade para eles, Isso. mas eles poderem se expressar. Olha, você Uhum. tá comigo, né? Isso que você Porque é o que a gente quer, né? Que eles possam ir para o entende. mundo com essa referência de que quando alguém me desrespeita, o que eu tenho que fazer é pôr um alerta, pôr um limite, entendeu? E independente de quem for. Então, gente, acho que assim, acho que ficou mais ou menos. Eu queria agradecer, porque tá ficando longo e eu sei que depois a gente joga a reprise, as pessoas acabam olhando e falam, 1h40, não vou ver. E tá lindo o papo, tá maravilhoso. Eu ficaria aqui horas falando, porque inclusive sou codependente, adoro salvar todo mundo. Mas já tô bem mais gabaritada com isso, já consigo ficar de boa. E entender que, tipo, eu acho que você já falou bastante coisa, bastante profunda aqui, esclarecedora. Fica o convite, reforço aqui o convite. Primeiro, agradecimento pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pela tua entrega, pelo teu envolvimento. Foi maravilhoso ver seu processo. Choramos juntas, muitas vezes emocionadas com os relatos que você trazia. Eu acho que a mentoria também traz essa maravilha, essa coisa, digamos, essa oportunidade. Assim, eu me sinto muito grata. São 480 mães que já passaram pelo processo. Não são todas que chegam até o finalzinho da ponta, tá? Mas eu lembro dessas pessoas, assim, eu tenho muito carinho por essas que acabam, inclusive, conseguindo chegar até o último encontro, e você foi uma dessas que esteve lá em todos os encontros, super comprometida com o processo. E a gente nota o efeito, né? A gente nota a pessoa se transformando, trazendo, tipo, aconteceu assim, assim, assado. Sabe aquela coisa, tipo, antes eu teria feito assim, agora eu me vejo fazendo assado. Isso é muito emocionante, porque, de fato, gente, é a resposta que a gente tem quando a gente está tentando realmente forçar um pouco ir pela via do amor. Entendeu? Infelizmente, os nossos pais, por mais amor que eles tinham por nós, que eles tivessem por nós, eles estavam usando o amor de forma condicionada, como forma de controle, tirando muitas vezes a energia afetiva para poder garantir que a gente se comportasse de maneira X assado. Não porque eles fossem más pessoas, eles estavam bem intencionados, porém, estavam aí com esse chip da educação, com o véu da educação tradicional, né? E aí a gente realmente não consegue disponibilizar esse amor incondicional, essa aceitação incondicional, a gente fica lá controlando a criança. Lá na mentoria, o que eu vou fazer? Vou ajudar vocês a reconhecerem como que isso aconteceu, né? O que aconteceu lá de fato, nomear o que aconteceu de fato, tentar identificar o que aconteceu de fato na minha infância, como isso, quem eu me tornei por conta disso, quais padrões eu adquiri por conta disso, quais crenças limitantes eu adquiri por conta disso, que respostas automáticas eu tenho descontroladas, como que as feridas da minha criança interior interferem na minha forma de agir no mundo hoje, tanto comigo mesma, em primeiro lugar, né? Como que eu me trato internamente, como que eu me coloco no mundo, o que eu aceito, se eu me sinto merecedora, desmerecedora, o que eu busco, o que eu não busco, se eu me conheço, não me conheço. Tudo isso é feito daquilo que aconteceu comigo ou faltou para mim lá atrás,
tá? E aí, a partir do momento que eu descubro, tá, então eu me tornei essa pessoa. Eu sou esse adulto ferido, com essas características, com esses padrões, com essas crenças. O que eu faço a respeito disso? Né? Como que eu faço para que esse personagem que eu criei e que tem essas reações, às vezes, que são disfuncionais com as pessoas que eu amo, não haja dessa forma compulsiva, né? No automático, sem controle, tantas vezes, ou com tanta intensidade. Como que eu faço para diminuir o efeito disso? Não vai ser limpar tudo, mas eu consigo, sim, com um monte de recursos que eu vou apresentar lá na mentoria, é isso, assim, resgatar, tipo, nossa, eu tô aqui nessa situação, eu posso me abraçar. Eu não sabia fazer isso antes. Eu não sabia que isso existia, eu nunca tinha testado. Agora eu testo, eu sei que funciona, coloco em prática, entendeu? É uma coisa de aos pouquinhos. Entendendo que eu vou ter que insistir, que é um processo, que a vida inteira eu vou ter que cuidar, mas que lá eu tento reunir de uma forma mais, né, um combo, assim, para que em 10 semanas você tenha aí um monte de coisas apresentadas de ferramentas diferentes, assim, são coisas muito diferentes. Sabe, a gente pincelou algumas delas. É a ferramenta da Byron Katie, é você falar com a criança durante o sono, é você, tipo, usar a pausa consciente. Ai, Tem muita tem tanta coisa. gente, é linda, né? É um processo super bonito. E assim, se eu puder falar, né, pro pessoal que está assistindo, Sim, assim, venham, né? Se permitam, abram esse espaço para vocês poderem entender, né, o que acontece com vocês, para que isso possa ajudar vocês nessa caminhada. A mentoria é muito linda, é um espaço seguro. A Maíra, ela tá sempre assim super disponível, assim, os encontros são deliciosos. A gente tem uma troca que é muito intensa, que é muito bonita. Os módulos, ela fez os módulos de um jeito muito assim, muito incrível, assim, porque você vai escalando, né, no conhecimento. Então você começa com uma visão, a hora que você chega no final da mentoria, você tá, nossa, assim, chega a faltar o ar, assim, porque é muita coisa que você consegue entender, que você consegue absorver. E se permitam, né, se permitam fazer esse olhar. Não tem como a gente olhar para os nossos filhos sem olhar para a gente primeiro. Né? Não tem como a gente se doar, né? Se entregar num processo de educação de uma criança se você não olha para aquilo que te dói, porque você vai acabar colocando isso ali. Né? Então, para quem puder participar, eu digo que é um processo muito bonito, é um processo muito potente. A Maíra, o trabalho da Maíra é lindo, de verdade é lindo. Eu não vou ficar aqui puxando saco, a sardinha para ela. Mas é verdade, é uma verdade, né? É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito intenso e vale muito a pena. Se você tiver em dúvida, chama as meninas, a Bia tá aí, né? Conversa, porque assim, se você tiver em dúvida, faz para você entender o que é, né? Porque tem módulo para tudo lá dentro. Tem a culpa materna, tem o perfeccionismo, tem autocuidado, tem uma coisa vai linkando na outra e assim é muito potente. Quando a gente termina, se você se entregar, eu garanto que vai ter mudança na sua vida. Eu garanto, porque na minha teve, eu já venho nesse caminho, né? Da educação consciente, da criação consciente, da educação respeitosa. Então, assim, de uma educação mais positiva. Então, se entreguem, sabe? Aproveitem essa oportunidade, porque é um trabalho muito lindo. É muito lindo e eu te agradeço muito, Maíra. Agradeço você bom, por foi. esse... Não, agradeço. Bom, Lisonjeadíssima de ter sido convidada por você para estar aqui falando, porque assim, eu não tinha nem roupa para ir. Falei para a Maíra, eu estou me sentindo, né? Mas assim, te agradeço por me ceder esse espaço, agradeço por essa troca. Você sabe que eu amo conversar com você, amo você, você vai assim, você está sempre comigo, no fundo do meu coração, te sigo já há muitos anos, sinto um amor incrível, um amor imenso por você, por esse trabalho que você faz. A mentoria foi muito importante para mim. A mentoria ainda é importante para mim, porque eu ainda estou colhendo todos os frutos dela, é um processo, né? Foi uma abertura de caminhos, uma ampliação de caminhos, uma abertura de olhares e que isso perdura, né, por muito tempo, né? E isso que é bonito, porque daí, na verdade, é o começo do processo, né? É o começo do processo
né? E depois a gente vai, eu ainda vou voltar a fazer, agora eu vou estar focada na Escola da Educação Positiva, que vai começar também, que eu tô lá, né, enfim, estudando muito. E em breve eu vou voltar a fazer a mentoria, porque a mentoria é muito linda. É muito linda. Então, venham, participem, para quem puder. E obrigada, Maíra. Obrigada. Eu só tenho isso. Obrigada. Obrigada por todo mundo aí que está agradecendo. Obrigada, Fernanda. Fernanda, muito bonitinha. Também te amo. Maíra emocionada, Giovana. Gente, é um privilégio, na verdade, assim. E é realmente um sonho que eu tenho, né? Tipo, inclusive por ser salvadora, por ser codependente, querer salvar as criancinhas. A Unicef me chamou ontem e falei assim, olha, o meu trabalho já é totalmente voltado para salvar as crianças. Você não tem noção da contribuição que eu faço. Eu te explicar aqui, você quer ouvir? Mas, enfim. O ponto é, eu tenho esse sonho mesmo de inspirar as pessoas. Então, assim, quem tiver afim, escreve MAC nos comentários se vocês recebem a inscrição da mentoria. Quem tiver afim de rever a série dos surtos maternos, está lá fixado no post também, com os banners das aulas. Eu reabri as aulas, mas eu estou com 3 vagas só para mentoria e o ponto seria deixar as aulas abertas até o final das inscrições. Então, assim, se você está interessado, tenta correr para... Como assim, um vídeo meu de Super Maíra? Se vocês quiserem assistir a reprise das aulas, vocês podem escrever VIP para poder receber, entrar no grupo especial da série, né? Da série de surtos maternos. E aí na descrição do grupo lá, você entra no WhatsApp, você clica lá em cima, quem não sabe, tem que clicar no título do grupo. E aí no cantinho direito vai estar a descrição do grupo. E lá tem o link dos materiais da série. Aí vocês podem entrar nas aulas 1 a 4 que teve, sobre quem é a criança interior e por que ela te faz surtar. Depois a segunda aula era como praticar a criação consciente. Subtítulo, sem cair na permissividade. Tá? E a terceira aula era quero parar de surtar, é possível, tá bom? Quem é que é? A Sophie de Minas, maravilhoso, já estou inscrita para a turma da mentoria que começa ano que vem. Ai, que bom, linda! Eu sei que lá nos grupos, tinha gente já falando um monte de coisa, se apresentando. Eu fui até falar, gente, pelo amor de Deus, só para vocês saberem, como eu estou em fase de inscrição, a semana antes de começar a mentoria, que começa na semana que vem, dá um desespero, porque eu tenho no episódio uma decepção. Porque eu sou codependente, então eu morro de medo de decepcionar os outros. Aí sempre que eu acho que eu tô gerando expectativa e o outro tá lá esperando e não tá recebendo aquilo que ele tá querendo de mim, me deixa num lugar. Aí eu fui avisar, gente, eu tô cuidando das inscrições, eu não posso falar com vocês. Daqui a pouco eu volto, dia 12 eu tô aqui. Só que eu só sei que elas estavam lá excitadíssimas. E que lá no Nutror também, na coisa do curso, já tinha gente comentando as aulas. E já tinha gente dando feedback que eu pesquei lá hoje de manhã, antes de entrar com você, que eu saí para levar a Nara. Aí tinha que fazer os stories, tinha que avisar, modificar os posts programados, porque tá tudo mudando a quantidade de vagas o tempo todo, tem que autorizar, não sei o quê. Quando eu vi, tava chegando aqui, aí eu olhei e tava alguém falando, gente, vocês assistiram a aula tal? Já percebi isso e aquilo, e vocês? Ai, meu Deus, já tem gente... As meninas estão ali que nem loucas. Falei, tá bom, deixa eu me preparar para a aula, depois eu vou ver essa parada aí, para a live. Então é isso, gente. Quem tiver interessado, é nessa vibe, tá? Eu tô sendo aqui eu mesma. É nesse ponto aqui de astral, com essa leveza, porque, tipo, eu parei de achar que a vida tem que ser pesada. Eu tinha isso, de achar que, tipo, era uma lista de tarefas. A maternidade teve uma época da minha vida que se tornou uma lista de tarefas e virou aquela coisa chata, pesada, onde eu sempre estava falhando. Até eu encontrar o ponto de, cara, eu tô me cobrando ser perfeita. Cara, para com essa porcaria. Não se maltrate dessa forma. Para, não é você que tem que se esforçar mais, Maíra. Você tem que parar de se cobrar tanto. Nossa! Assim, outro mundo. Entendeu? E é isso que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então, espero vocês por ali. Obrigada. Isso mesmo. Antes de te mencionar. Obrigada, Mari. A gente se fala. Beijo, coração. Tchau. Tchau.